Olá, Santa Catarina, uma ótima sexta-feira para você que está acompanhando a programação do nosso SCC SBT. Capital do estado está assim, com o tempo fechado, confirmando a previsão de instabilidade. Uma sexta-feira com chuva em praticamente todo o estado catarinense. Daqui a pouco a gente vai trazer a previsão para o fim de semana, mas já podemos antecipar que o domingo deverá ser de sol e calor, com temperaturas ultrapassando até mesmo os 30 graus. De Itajaí, vamos ver agora como está por lá? Dá uma olhadinha pra gente, BR-101. É BR-101 que será destaque nessa edição do nosso SCC Meio-Dia com o trecho norte. Mas quem passa agora entre Itajaí e Navegantes não encontra congestionamento, mas tem pista molhada. Chove também na região do litoral norte. Vamos subir então? Vamos ver como está agora Correia Pinto, município da região serrana, ali é 116, né? É a 116 que corta as cidades ali de Correia Pinto, Lages. Estamos vendo o trânsito tranquilo nesse momento na 116. Muito obrigado pela sua companhia em toda a Serra Catarinense. Só dá SCC SBT. E vamos juntos até 1h05 com muita informação ao vivo nessa sexta-feira. E o destaque lamentável, mais uma vez um acidente que para a BR-101, a principal rodovia federal que corta o nosso estado. Dessa vez foi uma carreta bitrem transportando botijões de gás. O que acontece? O motorista perde o controle, tomba, bate na mureta de proteção ali que divide as pistas e depois acontece um incêndio. Gente, isso aconteceu às 3h30 da madrugada dessa sexta-feira. E somente por volta das quase 10 horas da manhã é que o trânsito foi novamente liberado no sentido sul da rodovia, mas causou também congestionamentos para quem ia no sentido oposto, sentido norte. E atenção, hein? Informação preocupante para os catarinenses. O Thiago Pires traz o destaque para a gente ao vivo. Alô, Thiago! Pois é, a lei orçamentária, Zanotto, de 2026, de 500 milhões de reais investimentos para as rodovias federais aqui de Santa Catarina, preocupa a Fiesc. Para as conclusões, eficiência e segurança nas rodovias, um valor muito aquém do esperado. Eu trago todos os detalhes daqui a pouquinho nessa preocupação, não só para a Fiesc, mas para todos os catarinenses. Daqui a pouquinho eu já retorno com todos os detalhes. É isso, né, Thiago? No momento que a gente fala, né, nessa semana, duas situações, na quarta e hoje da principal rodovia interditada 101 e as outras que necessitam dessas obras urgentes agora com esse orçamento comprometido. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui na capital. Aí no seu bairro tem alguma casa, algum imóvel abandonado? Agora a prefeitura está numa força-tarefa para identificar e resolver os problemas causados com esses imóveis abandonados. Todos os detalhes a gente traz a partir de agora no nosso SCC Meio-Dia. Vamos juntos com muita informação ao vivo aqui do nosso estado de Santa Catarina. E já abrimos essa edição com a principal informação do dia. Mais um acidente que fecha a BR-101 aqui em Santa Catarina. Vocês acompanharam na quarta-feira, lembram? Aquela carreta que tombou na ponte em Navegantes, comprometendo o trânsito. Agora tivemos um novo episódio, dessa vez em Joinville, para onde a gente vai agora com a informação ao vivo com o Luiz Felipe, que está lá na chuva ao lado da rodovia, para trazer todos os detalhes. Foi durante a madrugada, mas comprometeu em muito o trânsito, até por volta quase das 10 horas da manhã, né, Luiz Felipe? Um bom dia e informação ao vivo é contigo. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. Você vê primeiro aqui no SCC Meio-Dia como é que está o trânsito neste exato momento. Mas antes da gente mostrar, eu vou pedir para a nossa produção colocar para a gente as imagens do ocorrido, como você mesmo citou, na madrugada desta sexta-feira, meu querido Henrique, aqui no quilômetro 49, no sentido sul da BR-101. Esse caminhão que estava carregado com botijões de gás acabou perdendo o controle, tombou e acabou colidindo com um dos radares que fica aqui nesse ponto do quilômetro 49. Um outro caminhão que estava cheio de telhas, carregado de telhas, vinha no mesmo sentido, acabou batendo com este veículo. Na sequência, um terceiro caminhão, outro caminhão que via do lado oposto, acabou se acidentando nesses dois veículos. Sobre os feridos, os motoristas do caminhão carregado com botijão de gás ficou ferido, foi encaminhado ao hospital e os outros dois motoristas nada sofreram e passam bem. Agora eu vou pedir para o Diogo Clima mostrar para a gente
como é que está a situação neste momento do local onde a concessionária, a Artérias Litoral Sul e também a Polícia Rodoviária Federal fizeram esse atendimento aqui dessa retirada de todos esses 3 caminhões, dessas 3 carretas. Foi bem neste local onde o Diogo está mostrando para a gente. Por volta das 10 horas da manhã, como você mesmo citou, Henrique, o trânsito foi liberado aqui no quilômetro 49 da BR-101 em Joinville. Então eu vou pedir para a nossa produção colocar para a gente agora o mapa para ver como é que está o trânsito para toda a região. Quilômetro 49, nós estamos aqui já na zona sul da cidade de Joinville, que já dá acesso a cidades como a Pissarras, Penha, Barra Velha, Itajaí, vai sentido a nossa capital, Florianópolis. Essa é a situação de momento do trânsito. Trânsito, bastante gente, bastante carreta, bastante carro e também sentido para quem vai para a capital paranaense, Curitiba. Agora há pouco a gente deu uma volta, cerca de 20 minutos atrás, Henrique e amigos da SCC Meio-Dia, a gente deu uma volta para entender como é que estava a situação. Para quem está indo sentido Florianópolis, ainda tem um acúmulo maior de carretas, de carros. Para quem está indo sentido a capital do Paraná, o trânsito está um pouco mais tranquilo. Então essa é a situação de momento do quilômetro 49 da BR-101, local onde aconteceu esse acidente, que acabou deixando aí por mais de 6 horas o trânsito travado aqui na BR-101, na cidade de Joinville. Henrique. Ô Luiz Felipe, só por gentileza então, como você está no local, só para entender bem, esse sentido que passa ao seu lado é justamente o sentido sul, então esse é o trajeto que fazia o caminhão, ele vem na curva e não consegue contornar e bate na mureta, ou é o sentido oposto ali? É o sentido oposto, meu querido Henrique. Eu vou pedir para o Diogo mostrar para a gente. Esses caminhões que estão vindo, eles estão indo sentido a capital do Paraná. Lá tá. onde o Diogo vai dar o zoom para a gente é sentido Florianópolis. Então esse primeiro caminhão acabou batendo nesse radar e daí um segundo caminhão atingiu esse primeiro caminhão e o terceiro, que vinha sentido oposto, acabou colidindo. Ele ia sentido a capital do Paraná. Então, aonde o Diogo está mostrando para a gente o zoom neste exato momento é onde está ainda alguns resquícios desse caminhão. Tem também um pouco daquele pó de serragem, né, por conta do óleo que é liberado. Então esse caminhão estava indo sentido Florianópolis. Um outro adendo, Henrique, a chuva que bate aqui em Joinville pode deixar a pista escorregadia. Então você que está assistindo ao SCC Meio-Dia, vá com calma, vá tranquilo. Nós estamos mostrando em primeira mão para vocês como está o trânsito neste exato momento, a liberação da BR-101. Então vá com calma, porque pode ter um pouco de óleo ainda e também a pista molhada pode causar uma pista mais perigosa, né, Henrique? Com certeza, muito válido sempre esse recado, essa dica importante, porque a impressão que eu tinha era justamente quem estava descendo, né, mas foi o contrário, né, quem estava subindo que acabou atingindo daí a carreta que estava no sentido oposto. Obrigado, Luiz Felipe, pelas suas informações, direto do local desse acidente que travou a BR-101 e, repito, pela segunda vez na mesma semana, a principal rodovia do estado de Santa Catarina fechada. Na quarta-feira ficou durante 4 horas e hoje aproximadamente 6 horas. E se não bastasse esses acidentes que nós acompanhamos aqui nessa semana e outros que acontecem, causando interrupções no trânsito, agora essa informação preocupante desse corte do orçamento do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes Terrestres, o DENITS, já para 2026, que isso acaba comprometendo a conclusão de obras importantíssimas para salvar e guardar vidas, para a economia do estado de Santa Catarina, e a Fiesc já toma a frente para dar esse alerta que esses recursos previstos são insuficientes, o que vai gerar, com certeza, ainda mais atrasos em todo o desenvolvimento do Estado. Deixa eu ir ao vivo com o Tiago Pires, porque esse é um assunto, né, Tiago, uma pauta que a gente sempre traz aqui no SCC, porque envolve a vida de praticamente todos os catarinenses, seja quem vai pegar a rodovia para o momento de lazer, momento de divertimento, ou principalmente para quem está trabalhando nessas estradas precárias que nós temos, como a 470, que vive há mais de uma década já, essa duplicação que nunca termina, e agora com esse corte, Tiago, preocupa ainda mais, 280, 282, as nossas federais aqui em Santa Catarina tão necessitadas de investimentos. Tiago Pires, a informação ao vivo no SCC Meio-Dia é contigo.
É isso, Zanotto, impacta direto e indiretamente. Bom dia para você, para todos que nos assistem no SCC Meio-Dia. E por isso essa manifestação da Fiesc, a Federação das Indústrias, sempre preocupada e muito diretamente ligado, né, dependente também, e preocupado com tudo isso, já encaminhou uma carta, um ofício para o ministro dos Transportes, Renan Filho, para saber o que pode ser feito e entender um pouquinho mais sobre essa situação. Agora, o fato, Zanotto, é realmente esse. Olha, só para você ter ideia, a lei orçamentária de 2026, ela prevê 500 milhões de reais para esses investimentos nas rodovias federais aqui de Santa Catarina. Isso está muito aquém. Só para você ter uma ideia, em 2023 foi quando teve o LOA, né, a lei orçamentária maior, recorde, que foi de 1,04 bilhões para essas rodovias. Agora são 500 milhões. Está aquém, é claro, 50% de 2023, mas olha só, também está aquém de 2024, que teve uma queda aí bastante importante, porque foram 780 milhões em 2024 e em 2025, para esse ano, de 651 milhões, ou seja, agora 500 milhões. Olha a escadinha que vem vindo aí, uma escada, né, caindo os valores para investimentos aqui em Santa Catarina. Agora, o impacto direto disso, vamos mostrar no telão para você entender melhor como é que fica a situação dessas rodovias. A BR-470, por exemplo, o necessário para as obras são de 200 milhões. Com essa redução de 2026, vai para 50 milhões. Olha a grande diferença, 150 milhões a menos. Isso são obras de duplicação de navegantes a Indaial, o viaduto do quilômetro 138, o impacto, é claro, conclusão atrasada, eficiência e segurança comprometida. Da mesma forma, na BR-280, que o necessário seriam 209 milhões, o previsto vai ser de 80 milhões, lote 1, lote 2 e lote 2.1 e 2.2. Atrasos nos prazos contratuais, são os impactos. BR-163, 30 milhões, previsto apenas 20 milhões, adequação de capacidade, vai ter também um andamento comprometido. BR-285, necessário 51 milhões, as obras de contenção na rodovia, apenas 20% executado até agosto, então se espera atraso também. E na BR-282, que dispensa comentários, nós temos campanha feita também pelo SCC, previsto 20 milhões apenas para as obras das terceiras faixas de Palhoça Alfredo Wagner, que é o impacto direto na ampliação emergencial necessária. A gente já sabe, sofre com a BR-282, que são praticamente toda semana nós temos pessoas morrendo e acidentes diários nessa rodovia. E tão importante que seriam aí as obras das terceiras faixas, também vai ficar comprometido. Ou seja, um orçamento muito aquém que despertou essa situação de preocupação na Fiesc. Por nota, o DENIT diz o seguinte, esclarece que somente após a aprovação na LOA de 2026, na lei orçamentária, é possível ter certeza dos recursos a serem destinados às superintendências da autarquia. Ou seja, mesmo sabendo que já existe redução, ele ainda vai aguardar a manifestação, ou melhor, a aprovação da LOA para poder destinar os valores esses que a Fiesc já apurou, que serão bem abaixo do esperado. Zanotto, são obras importantes que agora a gente vai ter que, claro, acompanhar. Quem sabe vem alguma notícia positiva, já que a Fiesc se manifestou junto ao ministro dos Transportes, Renan Filho, para, quem sabe, tentar reverter essa situação. Obras importantes que, com certeza, se esse valor vier abaixo, vai deixar aquém. Não vamos ter obra, vamos ter atrasos e vamos ter notícias como essa que a gente assistiu agora há pouco aí de você, infelizmente. Volto contigo, Zanotto, e vamos seguir acompanhando esse caso bem de perto. Tiago Pires, porque do jeito que está, sabe o que acontece? Não sei se sua mãe aí da sua família tinha a tradição de fazer aquele pão caseiro em casa, não sei. Fazia, Tiago, tua mãe, tua avó, alguém? Aquele que cilindrava o pão e fazia aquele bolo todo? Fazia? Aí o que acontece? O governo, então, é quem faz o pão, tá? Recebe todos os ingredientes e corta as fatias. Agora, para Santa Catarina, não chega a ser nenhuma fatia, Tiago Pires, são os farelos. Quando nós temos esse recurso apenas sendo destinado a um estado que tanto produz para o país e principalmente porque nós estamos falando da região sul. Vem do Rio Grande do Sul, vem do Paraná e esses veículos estão circulando pelo nosso estado. E o recurso fica para cá, não é nada, não é nem uma fatia desse pão que nós temos em casa, para quem faz pão sabe o que eu estou falando, né? Faz aquele pão caseiro bonito e vai fatiando ele. E aqui é o farelinho. Para um estado que tanto produz. É por isso que nós temos a Fiesc assumindo essa liderança, cobrando também as nossas autoridades, nossos deputados federais, estaduais, senadores, para que vão lá em Brasília e que consigam mais recursos para o nosso estado, porque não é somente Santa Catarina, é o país que ganha com esses investimentos tão necessários nessas rodovias precárias que nós temos, infelizmente, aqui na nossa malha viária. Né, meu caro Tiago?
É isso, preocupação direta, Zanotto, e que, como você disse, afeta diretamente e indiretamente a todos os catarinenses. Um estado como o nosso, com o porto que tem, com a importância que tem, realmente, agora é a hora das forças políticas agirem para que essa lua não seja aprovada com esse valor, que possa ter esse recurso maior, quem sabe a totalidade, para essas obras emergenciais e principais aqui do nosso estado, Zanotto. Obrigado, Tiago Pires. Ele lembrou bem, né? A questão portuária, né? Porto de Imbituba, Porto de Itajaí, Porto Navegante, Porto de São Chico, tudo isso da onde vêm as mercadorias? Pelas estradas, para chegar nos portos aqui também. Obrigado, Tiago. Daqui a pouco ele volta com mais informações. Olhe, nessa manhã, a polícia confirmou a localização de um corpo na região da Barra da Lagoa. Você tem acompanhado, né? Principalmente para quem está aqui na região da Grande Florianópolis, o desaparecimento de André Sagaz. Desde o dia 26 de setembro, ele não tinha sido mais visto e todas as buscas foram concentradas na região do norte da ilha de Santa Catarina. Essas imagens, por exemplo, nós tivemos ontem o trabalho dos bombeiros e hoje pela manhã, um pescador passando ao lado de um rancho de pesca que fica ali entre as praias da Barra da Lagoa e do Moçambique, avistou um corpo. E tudo leva a crer, de acordo com as informações passadas por conhecidos da vítima, né, que se trata justamente do André Sagaz. Por que a gente fala tudo leva a crer? Porque a informação oficial fornecida pela Polícia Científica, nós ainda não temos. Por volta das 10 horas da manhã de hoje, a Polícia Civil, então, comunicada da localização desse corpo, foi até o local. Agora, qual é o procedimento? Ele é encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde a Polícia Científica vai trazer algumas informações. Por exemplo, quando aconteceu a morte dessa pessoa, se realmente é o André, que tudo leva a crer, pelas vestes, né, pela roupa que estava utilizando, e principalmente a causa da morte, o que nós não temos ainda no momento. Vamos aguardar então o trabalho pericial da científica junto com a Polícia Civil aqui de Florianópolis. Vamos com mais informações agora da região do Vale. A gente volta a falar sobre o assunto envolvendo a CPI do esgoto lá em Blumenau, porque hoje é dia de sessão lá na Câmara de Vereadores, que vai ouvir um ex-prefeito da cidade sobre o contrato que a empresa que explora o serviço de esgotamento sanitário do município fez lá na época. Eu vou lá com o PC então, que ele tem mais detalhes para a gente. É o Napoleão, né? É deputado e ex-prefeito que deve ser ouvido hoje, né? Paulo César, uma ótima sexta-feira para você. Informação ao vivo no SCC Meio-Dia. É contigo, PC. Obrigado, Zanotto. Uma sexta-feira abençoada e acima do ótimo para todos nós. CPI do esgoto que completa hoje 90 dias de trabalho, instalada no dia 3 de julho e hoje a CPI com 3 meses de atuação por aqui, vai ouvir o deputado estadual do PSD, Napoleão Bernardes. O depoimento do ex-prefeito da cidade está marcado para começar às 14 horas, aqui no plenário da Câmara de Vereadores. O ex-prefeito será ouvido porque foi durante a gestão dele que foi assinado o 4º aditivo ao contrato de esgotamento sanitário aqui em Blumenau. E nós lembramos que a CPI foi criada este ano, em julho, depois que a Prefeitura, no primeiro semestre, assinou o 5º aditivo ao contrato, que autorizou um reajuste adicional de 10,72% na tarifa do esgotamento, ainda criou a possibilidade do serviço ser explorado pela empresa através de caminhões limpa-fossa. A gente lembra também que depois, com a CPI em andamento, a Prefeitura voltou atrás e revogou essa decisão e o aumento, o reajuste foi cancelado. Nós vamos ouvir agora o presidente da CPI, o vereador do Partido Novo, Diego Nazato. São 90 dias de trabalho. E qual é o balanço? A que conclusões a CPI do esgoto já chegou aqui em Blumenau? Bom dia. Bom dia, PC. Bom dia a todos do SCC Meio-Dia. Eu posso dizer que ao longo desses 90 dias a CPI ela já colhe resultados, tanto é que a gente teve o 5º termo aditivo revogado e essa batalha judicial entre o Poder Executivo e a BRK tem trazido uma vitória atrás da outra, porque se considera muito procedente a revogação do 5º termo aditivo. Então, é um elemento que comprova que a pressão popular, junto com a atuação da CPI, já colhe resultados. Diferente de muitas CPIs do passado que eram chamadas de pizza. E eu tenho certeza que a gente se avizinha do fim da CPI com um relatório que vai ser construído a 5 mãos, junto com todos os vereadores, deixando bastante claro o que aconteceu ao longo desses 15 anos. Eu costumo dizer que esse contrato de 15 anos ele foi feito a portas fechadas, infelizmente, teve pouca
com a participação da opinião pública, e a CPI ela tem esse caráter técnico de trazer essas informações, mas também tem o caráter político. E por isso que a gente ouve o ex-prefeito João Paulo e hoje a gente ouve também Napoleão Bernardes por esse elemento político. Não se refere somente aos aspectos técnicos. A população precisa saber, ouvir das pessoas responsáveis pelo contrato o porquê de algumas ações e fazer o seu juízo político do que aconteceu durante esse tempo. Mas já está claro para a CPI que o 5º aditivo assinado este ano, que concedeu um aumento de 10,72%, foi um erro técnico, foi um erro político também da atual gestão? 100%. Inclusive, os documentos que foram apresentados recentemente pelo Poder Executivo apontaram uma vantagem indevida para a BRK de 27 milhões de reais. E foi isso que sustentou a revogação do aditivo. Então, nesse ponto, um erro técnico e, do ponto de vista político, um erro maior ainda, porque deveria ter medido antes de fazer essa inovação chamada caminhão limpa-fossa. Nenhum cidadão de Blumenau achou razoável essa solução ser implementada sem ter a participação do poder público junto com a comunidade. Eu costumo dizer o seguinte, nenhuma solução ela pode ser descartada, desde que seja construído junto com as pessoas, com os técnicos, com a comunidade e com a Câmara de Vereadores. Mas como foi feito, foi um erro político e deveria ter sido feito de forma diferente. Olha, é importante destacar também, viu, que a CPI contratou uma empresa, contratou uma consultoria para realizar um estudo de revisão da tarifa do esgoto em Blumenau. Quando é que esse estudo, quando é que essa consultoria deve ser apresentado? Foi um processo bastante longo e burocrático. A gente consultou mais de 20 empresas e fundações para receber o máximo de orçamentos e a gente finalizou a contratação. E hoje, inclusive, por volta de 1h30, essa empresa de consultoria vai apresentar internamente aos vereadores membros da CPI o plano de trabalho. E é por isso que a gente defende, inclusive, e é necessário que seja prorrogado o prazo regimental da CPI, permite que a gente faça um ajuste de mais 2 meses para a entrega desse trabalho de consultoria em revisão tarifária, coisa que a Prefeitura de Blumenau, infelizmente, deveria ter feito lá atrás e não fez, e a Câmara está fazendo nesse momento, a contratação desse serviço, que deve ser entregue até o dia 3 de dezembro. Obrigado ao vereador Diego Nazato, presidente da CPI. A gente fecha essa nossa participação aqui da Câmara, Zanotto, informando então que às 14h tem o depoimento do ex-prefeito e deputado estadual Napoleão Bernardes, que em nota diz que com tranquilidade vai prestar todos os esclarecimentos necessários. De antemão, a nota encaminhada pela assessoria do deputado estadual Napoleão Bernardes também informa que é importante destacar que o contrato de concessão dos serviços de esgoto não foi assinado na sua gestão, à frente da Prefeitura, e também cabe lembrar que esse contrato já apresentava evidente desequilíbrio financeiro na época em que ele, Napoleão Bernardes, assumiu a administração municipal e que todas as medidas adotadas em relação a ele em sua gestão foram chanceladas por uma empresa de auditoria contratada na época. Nós vamos seguir acompanhando a CPI do esgoto aqui em Blumenau e lembrar também que ontem a empresa que explora o serviço do esgoto aqui na cidade, Zanotto, sofreu uma nova derrota na Justiça. A empresa tenta cancelar a revogação do 5º aditivo, né? A Prefeitura concedeu o 5º aditivo e depois revogou esta decisão, que derrubou o reajuste adicional de 10,72%, derrubou também aquela outra medida que permitia a empresa realizar o limpa-fossa, né? A coleta de esgoto através de caminhões limpa-fossa. Essas duas medidas foram derrubadas quando o prefeito tomou a decisão, quando voltou atrás e derrubou, revogou o 5º aditivo. A empresa tentou anular essa revogação ontem, mas uma decisão da Justiça aqui local, em primeira instância, indeferiu esse pedido da BRK Ambiental. Nós voltamos ao estúdio. Você, Zanotto. Obrigado, Paulo César. Claro que a gente continua acompanhando, né? Mais informações do nosso Tá Na Hora, no fim de tarde, início de noite, ou a qualquer instante no nosso portal de notícias, o SCC10. Daqui a pouco o PC volta com mais informações da região do Vale. E hoje, no nosso SCC Esportes, tudo sobre o empate do Criciúma contra o Vila Nova, fora de casa, mas conseguiu se garantir na liderança. Foi um pontinho importante da Série B para o Tigre. Daqui a pouco a Angélica vem com essa informação e também, hein, na área do Estreito, aqui na Grande Florianópolis, agitada a coisa por lá. Tem novo técnico chegando, o Figueirense apresentando Vaguinho Dias como novo treinador da sua equipe. E a Angélica vai falar tudo sobre a chegada do ex-treinador do Marcílio Dias, agora com o Alvinegro aqui da capital. Isso e muito mais no esporte. E também nessa edição, caso revoltante, as imagens que mostram um profissional, um trabalhador que foi agredido em um posto de combustível fora do estado de Santa Catarina, mas a transportadora é do sul do estado e esse profissional, gente, estava aguardando o seu descanso.
O que aconteceu a gente vai trazer em detalhes, quando os próprios funcionários desse posto de combustível retiraram ele de dentro da cabine do caminhão e agrediram esse trabalhador de 62 anos. É assunto para daqui a pouco no nosso SCC Meio-Dia. Vamos juntos até umas 5 da tarde com muita informação ao vivo de Santa Catarina. Estamos de volta aqui no SCC Meio-Dia com as informações de Santa Catarina. E esse caso revoltante envolvendo um trabalhador, uma transportadora do sul do estado, quando ele, no seu momento de descanso, passa por um ato agressivo como esse. Dá uma olhada nas imagens, a Manuela Justino já vai chegar na sequência com mais informações. Esse trabalhador, gente, tem 62 anos. O que acontece? Nós cobramos muito, quando eu falo nós de forma a sociedade em geral, que os profissionais do transporte, que os motoristas respeitem o seu descanso obrigatório, que não fiquem com horas acumuladas dirigindo pelas nossas estradas. Mas e o local para descansar? Esse é um problema que envolve todo o país e aqui em Santa Catarina nós temos somente uma área destinada ao descanso, que esses trabalhadores tenham o mínimo. O que é o mínimo? Um banheiro bonito, né? Higiênico, limpo, para que eles possam tomar banho e um local para descansar. Esse local para descansar, se não tem um quarto, acaba sendo o quê? A própria cabine do caminhão. Mas há uma disputa que acontece hoje por vagas em postos de combustíveis. E isso teria sido a causa que levou esses funcionários desse posto a agredir esse trabalhador. A Manuela Justino vai chegar agora com mais detalhes para a gente, trazendo as informações e até mesmo com um posicionamento da transportadora catarinense, que pelo que eu vi, né, Manuela, não vai deixar isso assim. Vai atrás, junto com a Polícia Civil do Estado, para que essas pessoas sejam responsabilizadas por esse ato de covardia que eles tiveram contra esse trabalhador. Manuela Justino, uma ótima sexta-feira para ti, querida. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia para você, para quem nos assiste. Pois é, como a gente viu aí nas imagens, né, Zanotto, esse motorista, um homem de 62 anos, foi agredido ali por aproximadamente umas 10 pessoas que cercaram ele. Esse fato aconteceu ontem à noite. Essa empresa de transportes é aqui do sul do estado, é de Lauro Miller, tem sede aqui em Criciúma e faz esse trabalho em várias partes do Brasil. Esse caso aconteceu no Espírito Santo e acabou repercutindo bastante por conta do teor dessas imagens, né, que mostra esse senhor sendo agredido. É um senhor de 62 anos, ele teve ferimentos na cabeça, bateu a cabeça e teve ferimentos também no braço. Tudo isso porque ele teria parado esse caminhão ali à noite para poder abastecer, só que segundo a empresa, perto das 10 horas da noite, os caminhões, eles param, né? Eles têm ali o bloqueio de segurança para o motorista poder descansar, para poder dormir. E acabou, ele não conseguiu levar o caminhão até a bomba. Ele teria informado ali no posto de gasolina que hoje de manhã, ou seja, quando amanhecesse, né? Quando o caminhão já ficasse ali normal, ele iria abastecer. Só que os funcionários desse posto não teriam gostado. E aí começou ali a discussão e logo depois teriam partido para a agressão e tudo ali que a gente vê nesse vídeo, né? Segundo a informação da própria empresa, esse homem de 62 anos, o motorista, trabalha já há 8 anos e casos semelhantes a esse, não com essa gravidade, né? Mas é comum, por exemplo, de alguns postos de combustíveis não gostarem muito de o motorista parar ali para descansar, só que a empresa falou que ela era já conveniada com esse posto de gasolina e eles não entenderam muito essa situação, já que era uma empresa parceira. Nós temos um vídeo do Ramires Fontanella, que é o diretor, falando um pouquinho mais sobre isso e também o que a empresa pretende fazer em relação a essa agressão ao motorista. Vamos acompanhar. Comum não esse nível que chegou, mas os postos do Brasil hoje têm essa perfil de querer cobrar pátio, querer cobrar estacionamento dos motoristas para dormir. Ou abastece ou paga. A Fontanella pretende, sim, tomar as medidas cabíveis, né, para que a gente tenha resguardado tanto o direito nosso como do nosso motorista. Isso é inadmissível o que aconteceu. O motorista passa bem, o motorista está trabalhando, já voltou lá pegar o seu caminhão, não quis ficar afastado, teve um corte na cabeça, mas segue viagem e agora vem para casa para que a gente consiga conversar com ele e daí para frente tomar as medidas legais cabíveis.
Então, até hoje um pouco mais cedo conversei com o Ramires, que é o diretor da empresa, né? Ele informou que o motorista teve, como a gente viu, ele teve esses ferimentos na cabeça, ferimentos no braço, que ele está retornando agora aqui para a região, né? Porque esse caso aconteceu no Espírito Santo e claro que a empresa pretende agora levar esse caso à polícia para, enfim, apurar todas essas agressões que aconteceram, né? Que acabou rapidamente aí repercutindo aqui no sul do estado, uma questão de agressão. Que não justificaria, né, tal situação. Como falei, o motorista teria parado para abastecer, como o caminhão bloqueia, ele teria informado que iria abastecer hoje de manhã, mas mesmo assim a empresa, ali, os funcionários não teriam aceitado muito e teria acontecido essa agressão. Até perguntei como é que estava a questão psicológica mesmo do trabalhador, do motorista, né? Então eles informaram que ele voltou a trabalhar, ou seja, ele está voltando com o mesmo caminhão. Esse caso foi relatado à PRF e quando chegar aqui, então a empresa vai tomar as medidas cabíveis em relação a tudo isso que aconteceu, né? Tanto a questão da agressão física e psicológica também desse trabalhador. E a gente segue acompanhando por aqui esse fato triste, né, que aconteceu envolvendo aí esse trabalhador aqui do sul do estado. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Emanuela Justino, né? Até teve um vídeo que eu vi no outro grupo de caminhoneiros, né? Ele encostado ali no posto da Polícia Rodoviária Federal, quando ele está descendo do Espírito Santo aqui para Santa Catarina, justamente fazendo isso que a Emanuela acabou de comentar, né? Registrando essa ocorrência também com a Polícia Rodoviária Federal. Mas isso traz à tona, né? Abre a discussão mais uma vez sobre a dificuldade que esses profissionais enfrentam, né? Além das filas, além das rodovias precárias, não ter um local seguro para que possam encostar os seus veículos, para que possam descansar. E a falta de compreensão desses agressores, né, que não entenderam que não era mais uma decisão dele, gente. É a empresa que tem isso, tal horário, o caminhão travou. Então era só ter aguardado no início da manhã de hoje que ele iria abastecer o veículo. E para isso precisava pernoitar no local, como acabou acontecendo. O caminhão não saiu dali. Agrediram ele, foram embora e ele permaneceu no local. Vamos com mais informações, o caso que vocês acompanharam também daquela mulher trabalhadora lá da Luziane, né? Luziane Borges, de 27 anos, que foi encontrada morta lá em Santa Cecília, no Planalto Serrano. O companheiro dela, apontado pela polícia como principal suspeito, já estava preso. Mas agora veio a denúncia do Ministério Público pelo crime de feminicídio e essa investigação da Polícia Civil concluiu que ela foi asfixiada, né? Na sequência, ele ocultou o corpo da vítima, que foi localizado quase 2 meses após o crime. A Shânia Marcon acompanhou esse caso também e traz atualização para a gente com mais detalhes agora, para saber se ele vai a júri popular ou não. Shânia Marcon, bom dia, uma ótima sexta-feira chuvosa para você na região serrana e a informação ao vivo é contigo, Shânia. Oi, Zanotto, bom dia para você e bom dia a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Pois é, agora o Ministério Público, então, denunciou formalmente, né, o marido da Luziane Borges, de 27 anos, que foi encontrada, né, quase 2 meses depois, que foi morta, segundo as investigações aí, pelo próprio marido. O corpo dela foi encontrado por pescadores no dia 20 de setembro, submerso, né, lá no Rio Correntes, enrolado em um cobertor. Desde o início das investigações, o principal suspeito era o companheiro dela, o marido dela, né, que já estava preso temporariamente. Agora ele foi denunciado, então, formalmente pelo Ministério Público por feminicídio, por asfixia e ocultação de cadáver. A Justiça aceitou a denúncia e ele se tornou réu, então, na ação penal. O promotor de Justiça, Murilo Rodrigues da Rosa, solicitou também, teve o pedido atendido pela Justiça, de conversão da prisão temporária em preventiva, diante aí das provas que foram reunidas. Segundo a investigação, o crime aconteceu na noite do dia 31 de julho, logo após a vítima voltar do trabalho. O marido dela teria matado ela em casa por motivos relacionados a conflitos conjugais. No dia seguinte, ele teria transportado o corpo até a localidade de Frascamã, onde amarrou pedras nos membros da vítima e lançou no rio, tentando impedir que fosse encontrado. Perícias realizadas dias após o desaparecimento encontraram vestígios de sangue, tanto nas roupas, né, do marido dela, quanto na casa e também no carro dele. O laudo cadavérico confirmou que a morte da Luziane foi por asfixia, uma circunstância aí que agrava a pena prevista para o crime de feminicídio. O Ministério Público agora trabalha para que o réu seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, formado por jurados da própria comunidade. Então, essa agora é a expectativa do Ministério Público, né, para que o marido dela, que já está preso, então, seja levado a júri popular. A gente continua acompanhando, né, os desdobramentos, então, desse caso e trazendo os detalhes aqui no SCC Meio Dia. Volto com vocês, Zanotto.
Obrigado, Shane. É um caso em cima do outro, né? Enquanto a Shane está atualizando essa informação lá de Santa Cecília, do caso Luziane, nós tivemos nessa noite que passou aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis, em Palhoça, por volta das 7 horas e 30 minutos, a Polícia Militar foi comunicada também de um caso de feminicídio. A vítima, mulher de 18 anos, teria sido encontrada sem vida na sua residência e o principal suspeito, o ex-companheiro dela. O caso é apurado pela investigação da Polícia Civil. Obrigado, Shaina. Vamos agora ao Grande Oeste Catarinense com uma novidade para quem utiliza as linhas aéreas. Hoje nós tivemos já o primeiro voo saindo de Chapecó aqui para Florianópolis, agora com uma nova companhia, com uma grande aeronave, acho que é o Boeing, né, 737, que vai fazer agora o deslocamento entre o Grande Oeste e a capital catarinense. Assunto para ele, Felipe Bastos, que está justamente lá no aeroporto de Chapecó e traz essa informação para a gente com os horários disponíveis agora e com essa grande aeronave, né? É da Gol, estou vendo aqui agora, Felipe Bastos, já atravessando o estado catarinense agora, porque ali são quase 200 passageiros que podem ir numa aeronave como essa, né, Bastos? Bom dia, uma ótima sexta-feira, informação ao vivo no SCC Meio Dia, é contigo. Muito bom dia, Zanotto, bom dia para todo mundo, excelente sexta-feira para você também, para todo mundo que está nos acompanhando. A aeronave é desse modelo mesmo, viu, Zanotto? Boeing 737, essa é mais uma opção para quem precisa se deslocar aí de Chapecó para a capital do estado, mais uma opção. Esse voo inaugural foi agora pela manhã e movimentou o aeroporto Serafim Enos Bertazzo aqui em Chapecó. A partir de agora, então, esse novo serviço ele vai ser operado 3 vezes por semana nessas aeronaves, inclusive, como a gente está acompanhando nas imagens, o Boeing 737 com capacidade para até 186 passageiros. A decolagem acontece sempre às 6 horas da manhã, com chegada prevista na capital do estado por volta de 7h10 da manhã. No sentido inverso, o retorno de Florianópolis para Chapecó vai ser sempre à noite, por volta das 20 para as 10 da noite, com chegada aqui no aeroporto às 10h50. Com essa novidade, o número de frequências mensais para Florianópolis aumenta em cerca de 42%. O aeroporto aqui de Chapecó, ele já conta com voos da Azul para Florianópolis e outras rotas para São Paulo, Campinas, operadas por diferentes companhias. Desde 2020, o terminal passou por uma ampla modernização com investimentos de 40 milhões de reais. Hoje, tem capacidade para atender até 1,5 milhão de passageiros por ano. Com essa nova rota, Chapecó se consolida como o 3º maior terminal aéreo de Santa Catarina, fortalecendo a conectividade do Oeste com a capital e outras regiões do país. Mais uma opção, mais um horário, então, para as pessoas que precisam se deslocar de Chapecó para Florianópolis. Eu vou sair de quadro agora, Zanotto, para mostrar a movimentação no aeroporto aqui de Chapecó. Nesse momento é muito tranquila, viu? Até porque não tem nenhum horário, não tem nenhum voo programado para agora. Mas durante a tarde, finalzinho da tarde e começo da noite, aí esse cenário muda bastante, porque daí o pessoal vai embarcar, vai aproveitar e vai curtir o fim de semana também, não só na capital, como em outras regiões do país. Zanotto, devolvo para você aí no estúdio, num detalhe importante, tá? Nesse momento começa a chover fraquinho aqui em Chapecó. Zanotto, com você no estúdio. Ô Felipe Bastos, sabe o que eu estou pensando aqui? Que isso também favorece diretamente agora a EFAP Brasil, né? Se você puder me lembrar quando começa o evento aí em Chapecó, com o deslocamento agora já na semana que vem, né, ô Felipe? É isso mesmo, Zanotto. A EFAP começa na próxima sexta-feira, ou seja, daqui a exatamente 7 dias. Começa no dia 10, vai até o dia 19, com certeza, vai movimentar e vai movimentar muito. Um detalhe importante também, Zanotto, não só o aeroporto, que deve receber muitas pessoas, inclusive de fora do estado, de outras regiões do país também, já que é uma feira que estão sendo esperados aí mais de 500 mil visitantes. A rede hoteleira também de Chapecó, Zanotto, ela vai movimentar muito, viu? Já está registrando aumento de 50% e deve chegar a 100% dos hotéis na semana da EFAP. Mas isso é assunto para os próximos dias, porque a EFAP do Brasil, ela promete e promete muito para Santa Catarina. Zanotto.
Com certeza. Obrigado, Felipe, pelas suas primeiras informações. Então, conexão direta, né, com a capital do estado, com o Grande Oeste, agora com essa aeronave. Gente, vocês têm acompanhado um assunto que é pauta em todo o país, a questão dessa substância, o metanol, que é extremamente tóxica. E quando presente em bebidas adulteradas, oferece sérios riscos à saúde, com mortes já confirmadas. E a nossa equipe quer entender um pouco melhor como funciona isso, por isso a gente procurou pesquisadores, né, para identificar ou não a presença, que é difícil, né, Tiago? Ele está agora no laboratório da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, e vai mostrar de perto para a gente quais são os equipamentos, as metodologias utilizadas para conseguir descobrir se há metanol junto com bebidas alcoólicas, como nós estamos vendo principalmente em São Paulo, mas infelizmente, né, Tiago, não há qualquer garantia de que Santa Catarina está ou não livre de situações semelhantes a essas. Tiago, a informação ao vivo é contigo. Zanotto, é verdade. Inclusive, não só a Santa Catarina, o país inteiro em alerta, inclusive o próprio ministro da Saúde, né, Alexandre Padilha, reforçou a recomendação que a população deve evitar o consumo de bebidas destiladas sem saber a origem, principalmente neste momento que nós estamos vivendo. Agora, o que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês é impressionante. Eu estou aqui na Central de Análises Químicas, do Departamento de Engenharia Química e de Engenharia de Alimentos, com a professora Ana Paula Imich Bueno, que está aqui com a gente, para poder explicar um pouquinho mais sobre esse processo. Professora, você inclusive preparou aqui um quadro para a gente da grande diferença. Bebidas que contêm álcool, bebidas alcoólicas, têm o etanol, tá? Isso é fato. O que está preocupando é a presença do metanol. E a professora preparou aqui um quadro para explicar a diferença do que eles fazem no seu organismo quando ingeridos. Professora, bom dia para você, obrigado por nos receber. Bom dia, Tiago. Então, eu preparei rapidamente aqui uma diferença da rota metabólica de cada um desses compostos no nosso organismo. Então, aqui a gente tem a molécula do etanol e do metanol. Então, a mesma enzima que degrada o etanol, degrada também o metanol. Só que essa enzima, a álcool-desidrogenase, quando ela começa a processar o etanol, ela leva à produção de etanol, que é o acetaldeído, e depois a liberação do ácido acético. O ácido acético é o vinagre, então em concentrações baixas, ele é considerado um ácido metabólico. O nosso organismo metaboliza, vai entrar no nosso ciclo de Krebs, vai dar energia. Agora, diferentemente, é o metanol. O metanol, ao ser processado por essa enzima, ele vai levar à formação de formaldeído e depois de ácido fórmico. Esse ácido fórmico é o que vai gerar essa acidose metabólica, e esse ácido ele é patológico. Em doses muito pequenininhas, por exemplo, 10 ml, ele já começa a causar cegueira, e em 30 ml ele já leva ao óbito. O que a gente preparou ali, a gente pode mostrar, então, essa diferença? Vamos ali. Zanotto, você que nos acompanha, nós vamos entrar agora, que por isso que a gente está aqui já com esse jaleco, para entrar neste laboratório, para vocês entenderem um pouquinho mais do que a gente está falando. Aqui existem alguns equipamentos que não só mostram a presença do metanol, mas eles também dizem a concentração. Eu estou, inclusive, aqui com o Leandro. Leandro, dá uma olhadinha para a gente aqui, só para explicar. Essas máquinas, esses equipamentos, por exemplo, se uma empresa quiser ter esse controle, com elas é possível saber essa concentração? É isso? Sim, é possível. Através de um equipamento que a gente chama de cromatografia gasosa ou cromatografia líquida, né? É possível identificar a presença de metanol, etanol e alguns outros solventes em bebidas e alimentos. Perfeito. Aqui também a Fernanda Volpato, a técnica que está trabalhando aqui nesse momento, e esses são os equipamentos. Agora, a professora explicou para a gente não tem como mostrar isso na prática sendo feito, até porque leva um tempinho, né, professora? Mas olha o que é o mais impressionante disso tudo, você que está nos acompanhando. A gente está com esse aí é o etanol, é isso? Aqui nós temos 1 litro de etanol e 1 litro de metanol. Eu não vou abri-los por questões de segurança, mas a gente consegue mostrar, eles são da mesma cor de água, eles são incolores, então a gente não consegue visualmente perceber a presença deles. Mas só para vocês terem ideia, se eu utilizar isso aqui, ó, que são 10 ml de metanol, isso aqui já pode levar à cegueira, e se eu colocar 30 ml, se uma pessoa ingerir essa dose ao longo de uma noite, ela pode vir ao óbito. Zanotto, então, só para vocês terem uma ideia, 30 ml é um shotzinho, sabe a pessoa que gosta de tomar tequila? É o que vem naquele copinho da tequila, 30 ml. Essa quantidade, se consumida de metanol, ou num shot, ou dividido em vários drinks na noite, é o suficiente para levar à morte, é isso? Isso, é suficiente para levar ao óbito. Já a cerveja,
para levar ao óbito, a gente precisaria tomar uma dose única de um volume bem em torno aqui de 300 e 400, que seria uma dosagem bem alta, né? Para a pessoa tomar de etanol puro. A gente está falando em bebida pura, né? Professora, então, só para vocês entenderem, a gente não abriu aqui os equipamentos, o metanol e o etanol, pela questão de segurança, porque são muito concentrados, utilizamos a água. Mas, professora, na questão das bebidas, a gente está vendo ali, estão falando da bebida destilada. A cerveja, ela pode conter ou é mais difícil nesse momento? A cerveja, comercialmente, não tem por que ela ser adulterada, e o processo de fermentação da cerveja também não leva à produção do metanol. Geralmente são mais os processos fermentativos e destilados de bebidas frutadas, que contêm a pectina. A pectina, sim, no processo de fermentação ou destilação, ela pode liberar o metanol. Perfeito. Então é isso. O ministro solicitou e fica o cuidado a todo momento. São equipamentos muito caros, né, Leandro? Hoje uma empresa para ter um equipamento desse aqui é muito caro, é isso? Isso, um equipamento desses hoje custa na faixa de R$1 milhão. São equipamentos importados, né? E que requerem uma mão de obra qualificada para operar. Então, acaba encarecendo, né? Uma empresa tem um equipamento desse, uma empresa de pequeno porte tem um equipamento desse, né? Então, normalmente eles recorrem a uma universidade ou uma outra empresa que preste serviço que tem esse tipo de equipamento. Bom, nós agradecemos aqui a toda a equipe da Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, mas eu vou terminar, Zanotto, mostrando novamente isso aqui, porque as pessoas podem estar dizendo, mas eu não bebo o suficiente para ser contaminado com metanol, não há problema disso. 30 ml, isso daqui, como a professora disse, é o suficiente para levar ao óbito. Não só ele concentrado assim, né, num shot só, mas, por exemplo, se você tomar 3 caipiras, drinks, enfim, que contenha isso na vodka, na cachaça, enfim, seja lá como for, umas 30 ml numa noite é o suficiente. Professora, muito obrigado. Eu acho que o mais importante, foi bem didático a gente mostrar para quem está nos acompanhando agora em toda Santa Catarina, de que o risco é muito grande. Né? É grande, o risco é grande e a gente precisa ter cuidado. Zanotto, é isso. Todo cuidado é pouco. A gente sabe que aí já existe um óbito confirmado, outros 7 estão sendo analisados no país e o país inteiro está em alerta. E vocês viram os motivos. É simples, é pouca coisa, que se estiver em 2, 3, 4 drinks é o suficiente para levar ao óbito. Perigoso. O alerta está feito e nós agradecemos aqui novamente a UFSC, que é o Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, que também nos recebeu neste momento para mostrar de forma didática os problemas que acarretam no seu organismo ingerir o metanol. Todo cuidado é pouco, Zanotto. Ô, Tiago, eu não tenho a menor dúvida que o nosso trabalho foi bem feito com a prestação de serviço, com essa informação, porque uma coisa é a gente falar, né? Uma coisa é a gente apresentar números, dosagem, mas a partir do momento que a gente visualiza, né? E como você traz o exemplo, né? Um copinho de cachaça, né? É o popular copinho de cachaça. Chama a atenção realmente de uma quantidade que parece pequena e como pode ser fatal. Então, aí com os especialistas, né, com o pessoal da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, que o Tiago agradeceu, e a gente reafirma aqui o nosso muito obrigado, levando essa informação, essa conscientização desse perigo, infelizmente, que quem consome bebida alcoólica, principalmente a destilada, né, porque ela fez uma diferenciação da questão da cerveja, e infelizmente está exposto nesse momento, né, Tiago? Exato, Zanotto. Essa é a grande questão e a grande responsabilidade que nós temos como imprensa, né, de levar essa informação. Como você bem disse, a gente lê muitas coisas, mas sem visualizar, as pessoas devem imaginar, não tem problema, vai ser pouca coisa, mas não. E 10 ml, como a gente mostrou, que é bem menos aqui, pode levar a cegueira, é isso, né? Pode levar a cegueira. Então, vocês imaginam o poder que tem como é que chama isso? Solvente. Metanol. O nome é próximo do etanol, viu? Um M divide toda essa situação aí de levar ao óbito diante de um simples copo de um drink numa balada qualquer por aí, Zanotto. Todo cuidado é pouco e a gente espera que todo mundo se cuide a partir de agora aí. Obrigado, Tiago, pelas suas informações. Mais uma vez o alerta, né? A procedência do material que você está consumindo. Vamos lá, porque outubro já está aí, com ele a largada das festas em Santa Catarina. Tivemos ontem a abertura da Marejada, movimentando sempre um grande público em Itajaí região. E a nossa equipe, tá pensando o quê? Acho que a nossa equipe não ia estar lá acompanhando tudo com ela. Cris Pinheiro traz as informações para a gente. Da Marejada que começou aqui em Santa Catarina nesta quinta-feira. E lembrando, na entrada gratuita, você não paga nada para, como diz a Cris, marejar em Itajaí. Dali.
Atenção, senhores, embarque aberto nos portões 1 e 2 para viver uma aventura na cultura, sabores e arte açoriana e portuguesa. A abertura da Marejada contou com a presença do governador Jorginho Melo, que destacou o novo modelo da festa, que pela primeira vez é realizada através de uma parceria público-privada. Isso faz com que muitas coisas aconteçam de uma forma até melhor, porque muitas vezes o poder público ele fica impedido, fica engessado de fazer alguma coisa. Então, quando uma festa ela é tocada pela iniciativa privada, com o apoio do poder público, eu não tenho dúvida que ela fica muito mais rápida, muito mais abrangente, muito mais resolutiva. As expectativas são as melhores possíveis, eu sempre acreditei nessa modelagem de festa. Nós anunciamos isso já no período eleitoral, um modelo de parceria público-privada, privado trazendo investimentos novos para Itajaí. Eu tinha a condição de investir 6,5 milhões de reais nessa festa. Estava no orçamento. Eu vou economizar, vou entregar um outro equipamento turístico para a cidade e nós vamos entregar muito mais para o povo de Itajaí, sem perder a nossa cultura, a nossa tradição e as nossas raízes. Durante a cerimônia oficial, o governador assinou a ordem de serviço que autoriza a aquisição de equipamentos de geolocalização que serão distribuídos aos pescadores artesanais. Os nossos pescadores, né? Eles precisam, quando eles vão para o mar, eles têm que saber onde é que eles estão andando. Já aconteceu tragédia, já aconteceu desastre e que nós, infelizmente, chegamos tarde. O socorro chegou tarde, se tivesse e a localização seria muito mais eficaz, a gente poderia ter salvado, né, pessoas e a vida é a coisa mais importante que tem. A Marejada deste ano, além de retornar com as tradições portuguesas, que podem ser vistas em toda a cenografia, vem com uma nova versão dos mascotes, Marejão e Marejoa, e com o retorno da realeza após 12 anos. A Marejada acontece no Centro Eventos e aqui, na Vila Portuguesa. Só aqui são 3 pavilhões interligados por uma tenda gigante que vai proteger o público durante os dias de chuva. Durante os 18 dias de festa, vão ser mais de 100 atrações culturais e artísticas, valorizando, claro, os artistas locais, regionais, mas também vai ter shows nacionais, com Inimigos da HP e Vitor Clay, nos dias 9 e 15 de outubro. Muito boa, tudo muito bom, muito organizado. A gente vem pra cá, encontra amigos que fazia tempo que a gente não via. Maravilhosa. Olha, aproveita, venham, se divirtam. É maravilhoso a Marejada. Eu tô amando. Aqui tem chopp também, mas a gente sabe que o carro-chefe da Marejada é a gastronomia à base de frutos do mar. E este ano tem uma novidade, pratos a preços populares a partir de R$ 29,00, como este preparado pelo chefe Carlos Bertolassi, especialmente para essa edição da Marejada. Bertolassi, o que você preparou para a gente este ano? Isso aqui é um dos meus sanduíches preferidos, que é o sanduíche à base de peixe empanado. Aí ele vem com uma alface, queijo cheddar e um molhinho tártaro à base de maionese, picles, cebola. Para mim é uma combinação perfeita, está fazendo muito sucesso aqui na Marejada. Chega no litoral norte, tem a Marejada em Itajaí. Aí vais andando um pouquinho, vais andando, chegas aonde? Em Joinville, com a FenaShoppe, que está de volta nesse fim de semana. E vocês já viram, aqui logo na abertura do nosso SCC Meio-Dia, e que o nosso Luiz Felipe estava lá na BR-101 mostrando a questão do trânsito. E agora, onde ele está? O que vocês acham? Luiz Felipe, sexta-feira, onde estará ele? Adivinhasse, né? Sabia que ia encontrar ele por lá, né? Ô, meu caro, você está aí mais uma vez, meu Luiz Felipe, com as informações ao vivo da FenaShoppe. Visto que eu já estava com esse pensamento, né? Já pensei, ele pegou, já fez a prestação de serviço, já informou do trânsito, tudo liberado. E agora vai para a FenaShoppe convidar a nossa audiência em todo o estado de Santa Catarina para essa festa que também tem a tradição alemã como destaque.
Esses guarda-chuvas que eu fiquei pensando, ô Luiz Felipe, quem foi que teve essa ideia? Porque casou muito bem com a cidade de Joinville, trazendo as cores da Alemanha, né? Uma festa alemã, mas com o guarda-chuva. Guarda-chuva e Joinville tem algo a ver, ô meu caro Luiz Felipe? Meu querido Henrique, tem tudo a ver. Essa decoração ficou muito bonita, né? Com as cores da Alemanha e justamente por conta de sermos a Chuville do mundo. Por falar em Chuville, vou aproveitar para dar mais uma vez o serviço. Diogo, vamos ver se a gente consegue mostrar e rezar para que apareça algum carro passando ali naquela rodovia, logo depois ali daquela roda gigante, é a SC 418. Acabou de passar um carro ali. Então o que acontece? Para você chegar aqui na SC 418, que é o local que vai para a Serra da Dona Francisca, você vai pegar um trecho da BR-101. E a gente acabou de cruzar a BR-101 inteira para chegar aqui na SC-418. E já digo para vocês, para quem está indo sentido Florianópolis, você está acompanhando aqui agora no SCC meio-dia, exatamente às 11 horas e 58 minutos. O trânsito ainda está pesado para quem pega a 101 e vai sentido Florianópolis, tá bom? Então vá devagar, vai com calma. Você que está vendo o SCC meio-dia pelo YouTube, aí você mesmo, caminhoneiro aí que tá vendo, você mesmo, calma, já vai começar a fluir, mas está fluindo, mas há um trânsito pesado ainda. Olha aqui, meu querido Henrique, este palco maravilhoso. Será que eu consigo invadir aquele palco ali pra gente cantar ao vivo com os caras? Aqui é um dos palcos onde a galera se diverte mais aqui na FenaShop. Luiz, como assim a FenaShop? Sim, a FenaShop eu diria que é o Rock in Rio das festas aqui em Santa Catarina. Teve semana passada, 4 dias, e tem mais 3 dias hoje. Hoje, sábado e domingo. E aqui, ó, onde o povo dança, requebra, se meleche. Belas palavras, hein? Enquanto pega o seu chopp, ali do lado de lá, ó, você consegue pedir o seu maravilhoso chopp e toma bastante, né? Antes da gente ver se eu consigo invadir o palco, eu vou chamar o Altamir aqui, ele que faz parte da organização. Eu já avisei pro meu apresentador que eu vou invadir lá o palco, tá? Sem a sua autorização, então você não vai brigar comigo. Tranquilo. Segundo final de semana de FenaShop, hoje, amanhã e domingo. Faz o convite pra gente. Sim. Convidamos quem não veio aqui ainda, que venha, porque se não vir, vai perder uma das melhores festas da história de Joinville. Começa hoje às 13 horas, com uma programação especial para a melhor idade e a partir das 18 a programação normal com as super bandas que animam aqui a FenaShop e vai hoje então até às 4 da manhã. Amanhã no sábado das 10 até as 4 da madruga de domingo e domingo então a partir das 10 da manhã até as 22 horas, lembrando que ingresso só depois das 18 horas. Né? E se vier trajado de Frida ou de Fritos não paga nada. Não paga nada, né? Vou vir aqui esse final de semana de Fritos. Ótimo. A gente se encontra Maravilha. então. Altamir, muito obrigado. Agora é o seguinte, ó, ele não falou, ele não deu autorização, mas como o SCC SBT vai entrando mesmo, que a gente entra, a gente invade a sua casa com a nossa audiência, com a nossa informação e a gente invade o palco da FenaShop. Então é o seguinte, ó, Diogo Cleiman, cuidado aí, meu filho, pelo amor de Deus, TV ao vivo é assim mesmo, não vai me trupicar, senão tu vira meme, cadê? Deixa eu segurar aqui. Estamos com a banda que está passando aqui o som, como é que é o nome? Deixa eu chegar aqui no meio, como é que é o nome da banda, meu querido? Ego e Gilmário, Quarteto Fantástico. Vocês vão aparecer para todo o estado de Santa Catarina a partir de agora, com uma música incrível. Posso chamar? Pode chamar, sim. Então, atenção. Para a gente encerrar ao vivo da FenaShop, a gente vai escutar em primeira mão. Você só vê aqui na SCC meio-dia um trechinho do show que acontece logo mais. Com vocês. Toque, meus queridos. Do céu, que coisa mais linda. Ó, hoje, amanhã e depois, se você vier vestido que nem ela, não paga pra entrar. Se você é vestido que nem ele, também não paga pra entrar. É a FenaShop 2025. Vai, Henrique!
São as Pandas e Pandinhas, Fena Chopp, Oktoberfest, Marejada, Festa do Imigrante. A tradição, as festas de outubro, você vê aqui no SCC Meio-Dia. Valeu, Luiz Felipe, valeu, pessoal. Programação completa, a gente vai trazendo, lembrando que na próxima semana aí começa a Oktoberfest, também em Blumenau. E daqui a pouco você vai ver, a gente vai trazer informações sobre uma força-tarefa que foi montada pela Prefeitura da capital, com o objetivo de identificar problemas causados pelos imóveis abandonados. A gente vai trazer mais detalhes na sequência. Daqui a pouquinho também tem o SCC Esportes. Fique com a gente, vamos juntos. Você está no SCC Meio-Dia. Voltamos com a sua grata companhia aqui no SCC SBT, o nosso SCC Meio-Dia. E hoje, excepcionalmente, a apresentação do nosso quadro de esportes com a nossa Angélica na sua versão meio que fada bela. Dá uma olhada como ela está hoje. Vem aí o esporte. Boa, Zanotto tá aqui, ó. Vou dar até uma voltinha. A minha versão fada bela pro sextou de hoje, pra gente falar de esporte aqui no SCC Meio-Dia. Uma boa sexta-feira pra você que tá em casa. E a gente começa falando dele, porque ele tá líder de novo. Voltou pra liderança da Série B, o Criciúma. Somou um pontinho na abertura da 30ª rodada competição e retornou lá, naquele lugarzinho que ele não quer sair, que é a ponta da tabela de classificação. Vamos ver como foi. Foi um ponto, foi empate, mas ele está lá. Vamos ver como foi o Tigre na Série B. E hoje é dia de Avaí em campo, um confronto direto com o adversário ali, ó, na meiuca da tabela de classificação. E para completar esse confronto tem aquele gostinho da lei do ex, sabe? Olha só. A distância das duas equipes para o G4 é de 8 pontos, diferença que precisa ser tirada nesses 9 jogos que restam. José Ricardo e JP. Por outro lado, o goleiro César está suspenso e Igor Bom tem tudo para iniciar como titular. CRB e Avaí se enfrentam hoje à noite, às 9h35, no estádio Rei Pelé. Boa! E amanhã é dia de Chape. Vamos colocar aqui no telão pra gente a Chapecoense que entra em campo amanhã para fechar no sábado às 4h da tarde contra o Novo Horizontino. Jogo em casa, a Chapecoense que quer voltar a estar ali mais próximo do G4 da parte de cima da tabela de classificação. Mas para falar da Série B e de como é que andam os catarinenses, as chances, faltam 8 jogos para o Criciúma, 9 para Avaí e Chapecoense, ele, claro, Sandro Ventura aqui com a gente. Sandrão, obrigada mais uma vez por estar aqui. Prazer sempre. Para a gente falar dos nossos catarinenses? Bora, movimentado, mercado, muita bola rolando, bacana. Bora lá, então vamos colocar, Sandro, para a gente para te dar a sua análise aqui, a tabela de classificação da Série B. A gente sabe que ainda falta Avaí, Chapecoense entrar em campo, o Criciúma empatou, tá líder. O que dá para dizer dessa tabela, chances até de classificação, de estar na Série A no ano que vem, Sandro? Angélica, aqui o Criciúma muito bem, né? 50 pontos, faltando 8 jogos, 24 pontos, o Criciúma pode até descartar aí 10 pontos. Somando 14 pontos, chegando a 64, o Criciúma certamente alcança esse acesso. Para a Chapecoense um pouco mais difícil, a Chapecoense precisa de 20 pontos. Então, uma situação um pouquinho mais delicada, tem confrontos diretos, agora joga contra o Novo Horizontino, mas também é provável que dê uma arrancada, o Gilmar está recuperando novamente essa condição. Já para o Avaí, a situação é bem delicada. O Avaí precisaria daqui de 27 pontos, ganhar 24 pontos para chegar a 64. Então, uma situação bem complicada, o Avaí que teve mudança no comando. Acho que aqui é para cumprir tabela e ali ainda continua brigando. Agora, para o Criciúma, fundamental essa reta agora, com 2 jogos, o Amazonas, que a Chapecoense venceu recentemente, e depois pega o América, que também está muito mal na competição. O América está aqui com 33 pontos dentro de casa, antes do confronto regional contra o Avaí. Então, para o Criciúma, 6 pontos aí cairiam muito bem. Pois é, Sandro, e a gente está falando de um Criciúma ali, e a gente pode dizer que o Criciúma, além de ter chance de classificar, pode até mesmo terminar sendo campeão dessa Série B? Ah, sim, eu acredito que o Criciúma tem chances muito claras. Ontem fez um bom jogo contra o Vila Nova, um concorrente também que está ali na intermediária, na parte intermediária, mas é uma equipe que tem uma regularidade muito grande, né? Já tem um número grande de vitórias, então para conseguir aí mais 14 pontos, chegar na ponta da tabela, talvez com 15, aí se
conquistar um pouco mais, o Criciúma pode brigar pelo título sim, mas a condição hoje é muito favorável, né? Tem 4 jogos em casa, 4 fora, então uma situação bem tranquila, digamos que tranquila, mas também não dá para piscar. Né, regularidade. Tá muito regular aí. Passando a limpo a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas agora vamos falar do Figueirense, porque hoje teve novidade lá no Orlando Scarpelli. A gente falou isso, inclusive nesta semana com o Sandro, e agora foi oficializado. Hoje pela manhã foi apresentado lá no estádio do Figueirense o novo técnico, Vaguinho Dias. O treinador que tem uma grande história em Santa Catarina, já passou por Inter de Lages, Tubarão, Marcílio Dias, Brusque, Criciúma, enfim. Antes do Sandro falar sobre essa contratação e o que a gente pode esperar de Vaguinho Dias no comando do Figueirense, vamos ver o que ele disse em entrevista coletiva hoje pela manhã. Que chegou a hora, era o momento de estar no Figueirense e que eu tinha certeza que nesse momento, com tudo que está acontecendo no Figueirense, eu seria útil. Eu seria uma peça fundamental para que a gente pudesse, quem sabe, já buscar agora o calendário também da Copa do Brasil para o ano que vem e também na formação do novo grupo e também entender já esse grupo, recuperar alguns atletas que aqui estão, dar continuidade para vários, ter uma base para o ano que vem. Então era necessário o início agora. Sandro. Uma entrevista bem esclarecedora. O Vaguinho chegou em 2016 em Santa Catarina, conhece muito do futebol por aqui. Então, o treinador que comanda tem muita tranquilidade em relação a isso. A saída do Marcílio ficou muito clara. O objetivo era botar o Marcílio no cenário nacional. Pelo novo regulamento da CBF, o Marcílio já consegue uma vaga na Série D. E o Vaguinho, que já foi sondado pelo Figueirense muitas vezes, agora realmente acertou e fala que tem no Figueirense uma grande oportunidade para treinar um grande aqui do futebol catarinense, haja vista que ele treinou outras equipes, foi campeão com o Brusque também, mas não foi uma equipe de tradição, no caso, as grandes aqui, as maiores do estado. Então, um trabalho bem encaminhado para a sequência também para o ano que vem é importante. Então, o Vaguinho já chega com uma competição em andamento, é importante que ele destacou muito. Já classificado, né? O Figueirense já está na próxima fase da Copa Santa Catarina também. Sim, ele deixou muito claro que o trabalho do Tuti é muito bom, são 4 vitórias, o Tuti segue com a equipe classificada e o Vaguinho vai dar sequência com tempo hábil para montar e conhecer esse elenco para ver o que aproveita já para a temporada do ano que vem. Então, acho que é um nome excelente. 2 vezes campeão da Copa Santa Catarina, campeão estadual pelo Brusque em 2022, se eu não me engano, com bons trabalhos no Tubarão. Experiência, conhecimento, foco, um cara de um caráter ímpar. Chegou pela porta da frente, assim como saiu do Marcílio também pela porta da frente. Trabalho concluído lá, uma oportunidade aqui, um sonho do Vaguinho. Então, aí, o Figueirense vai em busca de uma nova reestruturação para seguir firme. E o Figueirense é muito grande, Angélica. O Figueirense tem uma média maior do que 14 equipes da Série B do Campeonato Brasileiro relacionada a público. Então, é uma equipe que tem uma tradição muito grande, é gigante, só falta despertar e voltar a ser aquele Figueirense que a gente já conhece. Verdade. Sandro, passando a limpo os nossos catarinenses nas competições. Muito obrigada mais uma vez. Angélica. Uma ótima sexta-feira para ti. Aproveite esse final de semana e semana que vem te espero aqui de novo. Obrigado para todos nós. Pra gente passar limpo ainda mais, tá, Sandro? Com certeza, obrigado. Obrigada. Sandro Ventura aqui com a gente, passando a limpo todas as informações dos catarinenses. E a gente segue falando dos catarinenses porque final de semana é decisivo para o Barra. A gente está falando da final da Série D. E o Barra pode garantir o título nacional diante do Santa Cruz. A vitória em 2-1 no primeiro jogo fez com que o Barra, mesmo com o empate, possa, nesse final de semana, levantar a taça de campeão. E será o primeiro título nacional desse clube que é novo. A gente vem falando em 12 anos apenas. Fora de campo, a torcida está se preparando para fazer uma festa, porque todos os ingressos foram vendidos, esgotados os ingressos para essa partida. E o técnico Eduardo Souza, na sua entrevista coletiva, salientou justamente isso, a importância dos torcedores. A gente trabalha também isso aí, né? De ter a tranquilidade, não ser levado pela emoção do externo, da torcida, então você saber acelerar o jogo na hora certa. Então isso aí tudo é trabalhado, né? Mas nós estamos muito contentes com esse processo que o Barra tem acontecido ao longo desse ano e do nosso torcedor. Tem sido muito importante para a nossa caminhada. A importância do torcedor, e a gente sabe disso. Barra e Santa Cruz entram em campo na Arena Barra às 4 horas da tarde. Itajaí, Balneário Camboriú e toda a região está ali na torcida do Pescador, que deve realmente fazer um grande jogo. O empate está lá. Será que o campeão da Série D vai ser aqui de Santa Catarina? Torcemos e esperamos que
que sim. É o Barra na final da Série D. Mas agora vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar de futsal, porque essa semana, esse jogo, na verdade, é histórico. No próximo domingo, o Verdão das Quadras decide em casa uma vaga inédita para as quartas de final do Campeonato Brasileiro. Felipe Bastos, chega mais, porque a Chape Futsal voltou depois de anos e voltou com tudo? Conta pra gente como é que tá essa preparação para esse jogo do final de semana, Bastos. Olha, Angélica, muito boa tarde para você, todo mundo ligado no SCC Esporte. Esse jogo já está na história recente da Chape Futsal, que voltou há cerca de 2 anos e voltou em grande estilo, viu? Próxima partida, domingo, 4 horas da tarde, no ginásio do Sesc, aqui em Chapecó, no bairro Jardim Itália. Jogo que promete uma classificação inédita para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. A gente lembra que a Chape Futsal, ela enfrenta o São Joséense do Paraná, depois de vencer a primeira partida fora de casa por 2-0. Ou seja, Chape Futsal entra em quadra no próximo domingo pelo resultado do empate. Empatando essa partida, ela está classificada para as quartas de final, um fato inédito aqui para o time do Oeste. Já o adversário, ele precisa da vitória no tempo normal para forçar uma prorrogação. Durante essa semana, inclusive, ontem, os destaques da Chape Futsal, eles gravaram vídeos, mandaram para a gente falando da expectativa. Como que está esse time para enfrentar o São Joséense no próximo domingo? Vamos acompanhar. Está valendo muita coisa, um esforço de todo um ano, um sacrifício de todo um time. Então, para nós, esse jogo aqui é muito importante para nossos objetivos, né, que temos na temporada. Sem dúvida, é um grande feito que a gente vem fazendo, né, no primeiro ano da Chape no cenário nacional, e a gente já está nas oitavas de final do Brasileiro, mas queremos mais e a gente vai em busca dessa classificação para as quartas de finais. E o torcedor, como todo mundo sabe, é peça fundamental nesse projeto e ainda mais nesse jogo de volta. Precisamos lotar o Sesc, precisamos juntos fazer uma grande festa e sair classificados. E os ingressos para esse grande jogo do domingo continuam sendo vendidos nos pontos credenciados aqui da cidade e também no ginásio do Sesc, viu? As entradas variam de R$20 a R$25. Lembrando que crianças menores de 12 anos, ou seja, até 12 anos, a entrada é de graça, mediante elas estarem acompanhadas por um responsável. A meia entrada custa cerca de R$10. Expectativa, Angélica, de casa cheia para domingo, para esse baita jogo. Domingo, 4 horas da tarde, não é só aquele horário tradicional do futebol, passa a ser também de futsal aqui em Chapecó. E um detalhe importante, eles pedem para que as pessoas levem também para o ginásio 1 quilo de alimento não perecível, que vai ser destinado para o programa Mesa Brasil do Sesc aqui em Chapecó. Recado dado, Angélica, devolvo para você no estúdio do SCC Esporte. Boa, Bastos, obrigada. E como sempre, se o Bastos chega com informações da Chape Futsal, é porque tem sorteio para você de ingressos para esse jogo histórico da Chape Futsal. Então, aquele esquema que você já conhece, tá ali, ó, tá na mão do Bastos, 2. Então, você já sabe, mande o WhatsApp para o número 49999255672. Está aí na telinha para você e concorre. Diz, eu quero ingresso para ver a Chape Futsal. Então, os primeiros 2 já estão ganhando, tem que passar hoje lá na sede do SCC SBT em Chapecó. O pessoal pode colocar também o endereço ali na tela. Tá aí o endereço da sede de Chapecó para você retirar seu ingresso. Corre, vai lá, manda o WhatsApp e vá acompanhar esse jogaço de futsal. Valeu, Bastos! Bom final de semana para você. Tenho certeza que o Bastos vai estar lá final de semana também acompanhando esse jogo. Valeu, Bastos! Bom finde! E a gente sai do Oeste catarinense e vai, sabe para onde? Para o Sul, porque a Manu já está lá, pronta para falar com a gente aqui no SCC Esporte. E eu tô vendo, Manu, que tem umas mesas de sinuca aí em Criciúma. O que está acontecendo? O que vai rolar? Aí é o Campeonato Brasileiro de Sinuca, Manu. Conta tudo pra gente.
Oi, Angélica, a gente já está por aqui no Mampituba. É a 5ª vez que acontece o Campeonato Brasileiro de Sinuca. Ó, o pessoal já está ali nas competições, tá? E a gente vai falar um pouquinho, então, desse campeonato que acontece até domingo, tá? Então, está movimentando aqui Criciúma, está movimentando a região. Vou conversar aqui com ele, que vai explicar um pouquinho mais para a gente a respeito, então, dessas competições, tudo bem? Falando um pouquinho das modalidades aqui, né? Quais são as modalidades e como é que está sendo aí essas competições, porque a gente vê que é um local bem silencioso, o pessoal precisa de concentração, sim, né? Sim, é um esporte que precisa de muito silêncio e concentração. É o Campeonato Brasileiro de Snooker Six Head, que é uma modalidade do snooker, que no Brasil chama de sinuca. Nós jogamos em 2 categorias, categoria Master, que é para qualquer idade, e a categoria Sênior, que é acima de 55 anos. Na categoria Master, nós temos um atleta de 16 anos, que é uma revelação do estado do Paraná. E como curiosidade, na categoria Sênior, nós temos 3 atletas acima de 80 anos, um deles com 84 anos. É a 5ª vez que a gente faz esse campeonato em Criciúma. O pessoal gosta muito de vir aqui porque, sem dúvida, é talvez o melhor salão de sinuca do Brasil. Opa, então tem para todo mundo. Tem atleta de 16, tem atleta acima de 80 anos. Obrigada, conversou aqui com a gente. Eu vou conversar aqui também, então, com o Ademir, que é um dos atletas, né? Ademir, tu já competiu, vai competir? Porque ele está representando Santa Catarina, está representando Criciúma, são 12 estados aqui participando. Como é que está sendo aí para você essa competição? Para nós é um privilégio ter uma competição a nível nacional aqui em nosso clube Mampituba, certo? Eu vou jogar agora às 13 horas, eu estava entre os pré-classificados e vamos, a partir das 13 horas, os pré-classificados começam a jogar. É uma honra muito grande aqui para nós ter um evento dessa magnitude aqui dentro da nossa cidade. Está atraindo 12 estados, tá? Tem atletas de 12 estados do Brasil aqui representando a nossa sinuca brasileira, que está num nível muito bom, um patamar bem elevado, exatamente. César, obrigada pelas informações. Bom, como a gente vê, né, a preparação aqui é um pouco diferente, né? Porque a gente vê aqui que a torcida tem que ser silenciosa, não dá para fazer muito barulho e vocês precisam de muita concentração, né? Para se preparar aqui. Muita concentração, o silêncio é exigido, o pessoal já sabe disso, quem está aqui dentro já sabe o motivo. Só é permitido água aqui, bebidas alcoólicas não entra dentro do salão, certo? Para isso existe outro local lá fora onde o pessoal faz, justamente porque depois de um certo tempo se altera um pouco a voz, então aqui é exigido o máximo de silêncio, justamente pela concentração, e a pessoa tem que estar muito focada. São jogos com os melhores do Brasil, né? Então tem que estar bem. Fechou, obrigada, boa sorte aí, então, na competição. E é isso, Angélica, vai estar rolando aqui até domingo essa competição aqui na Sociedade Recreativa Mampituba. Uma boa sorte aos atletas aqui de Santa Catarina, aqui da nossa região e, claro, né, todo o pessoal que vem aqui acompanhar e não para, viu? Tá no horário do almoço, mas o pessoal continua aqui nas competições. Campeonato Brasileiro, muita gente vindo para cá para assistir, para jogar, né, e, claro, também para prestigiar esses jogos que acontecem aqui em Criciúma. Volto contigo aí no estúdio. Boa, Manu, sensacional, bom final de semana para ti. Olha que legal, né? Diferente essa competição aí em Criciúma. E eu confesso para vocês, quando eu era menorzinha, meu pai tinha uma mesa de sinuca em casa. Eu jogava, mas hoje eu acho que não sei mais jogar. Mas até que eu dava umas... Jogava bem, mas agora já não sei mais. Valeu, Manu, obrigada pelas informações. A Manu, direto de Criciúma. E para a gente encerrar o SCC Esporte, a gente tem um campeão aqui em Floripa. O velejador Bruno Fontes, do Yacht Clube de Santa Catarina, Veleiros da Ilha, conquistou algo histórico. Ele se tornou o campeão mundial master da modalidade. Foram 38 atletas de 16 países em 11 regatas. Competição que aconteceu na Itália. Inclusive, ele está lá. E ele mandou um recado para a gente falando dessa conquista. Ele que está lá aproveitando umas fériasinhas. Olha o recado do Bruno. Oi, Angélica, turma do SCC SBT. Eu, Bruno Fontes, estou aqui desde a Itália, lá no fundo da Fontana di Trevi, passeando um pouquinho aqui em Roma. Estou aqui para contar um pouquinho da minha jornada. Acabei de conquistar o título mundial aqui na Itália. Eu que sou um atleta já bem experiente com Olimpíadas, campeonatos pan-americanos, mas não tive nunca a oportunidade de ser campeão mundial. O tempo tarda, mas não falha. E estou muito contente que consegui realizar mais um sonho de vida depois de tantas jornadas lindas, positivas, agora coroando essa minha carreira. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, bons ventos e fique com a Fontana di Trevi de fundo. Que é
isso, Bruno. Bons ventos. Inclusive, a gente está te esperando aqui no SCC Esporte depois das tuas férias. Merecido. Parabéns. E assim a gente encerra o SCC Esporte desta sexta-feira. Segunda-feira eu tô de volta para trazer todas as informações para você. Um ótimo final de semana. Agora ele, Henrique Zanotto, segue na sua companhia aqui no SCC Meio-Dia. Até segunda. Obrigado, Angélica. Um ótimo fim de semana para ti, querida. Olha esse exemplo de cidadania que a nossa equipe encontrou lá em Blumenau. A gente vai ao vivo direto com o Paulo César, que vai trazer mais informações, porque é um sujeito, gente, que está utilizando dos seus próprios recursos para deixar as cidades mais bonitas. O que ele está fazendo, você vê na imagem, né? Ele acaba limpando essa pichação, porque uma coisa é o grafite, a arte. Outra coisa é que acaba pichando os estabelecimentos, os muros, e ele, como a gente está vendo, limpando ali o ponto de ônibus, o banco. Vamos direto com o Paulo César, que traz mais informações para a gente e conta quem é essa figura, esse verdadeiro exemplo de cidadania que a nossa equipe encontrou aí por Blumenau City mesmo, meu caro Paulo César. A informação ao vivo é contigo. Muito bem, Zanotto. E olha só, o nosso bom exemplo, ele tem usado por aqui, olha só, um balde, esponja, detergente e tem também muita boa vontade e uma dose extraordinária de espírito público, praticando cidadania. Quem é ele? Tá aqui, vem para cá. A gente vai apresentar para todo o estado de Santa Catarina, sangue bom. Pedro Eduardo Rocha, tem 34 anos e há 45 dias, exatamente, começou há pouco tempo, 1 mês e meio, começou a praticar isso, agindo pelo bem comum da cidade, fazendo a diferença, limpando pontos de ônibus, como você destacou. Agora, enquanto a gente vai mostrando mais imagens, Pedro, por que você tomou essa decisão, teve essa iniciativa, essa atitude de bom exemplo para a cidade? Bom dia. Bom dia, primeiramente, prazer estar falando com o pessoal do SBT, afiliada de Blumenau, Santa Catarina. Comecei porque me incomoda muito a cidade ter pontos vandalizados, sujos, mal cuidados, né? Nem sempre o poder público consegue atingir determinados lugares, né? A cidade é muito grande, tem quase 400 mil habitantes e me incomodava muito. Comecei pelo meu bairro, ponto de ônibus, placa de sinalização, comecei a limpar, comecei a tirar a pichação, foi ganhando uma proporção grande, comecei a publicar nas redes porque eu tenho a ideia de que se tu tem uma ideia muito boa, mas tu guarda para ti, ela não tem alcance, ela não chega em outras pessoas. Se tu externaliza essa ideia, joga para outras pessoas, mais pessoas se motivam a fazer. Então essa foi a minha ideia. Comecei no meu bairro fazendo isso, comecei a postar na internet, começou a ganhar uma repercussão e hoje muita gente manda mensagem para mim, motivado pelo meu vídeo, começou a fazer na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. E como é que é? O que muda na vida de um cidadão quando ele começa a praticar o bem e fazer o bem pela cidade? Como é que você se sente ajudando a tua cidade a ficar melhor? De fato, é muito bom, é muito gratificante. Inclusive, após a limpeza que eu faço na cidade, o espírito interno comigo é de satisfação, de poder contribuir para a cidade que eu moro, a cidade que eu construí minha família, a cidade que eu quero deixar para os meus filhos, uma cidade mais bonita. Então é uma satisfação muito boa, poder fazer isso, poder ver minha cidade bonita, todo ponto que eu passo, que eu fiz de alguma forma, limpei ou ajustei aquele ponto, eu passo, olho, continua limpo, continua bonito, então é gratidão demais poder ver a cidade bonita desse jeito. Pô, que legal essa tua iniciativa, né? É uma iniciativa que merece ser notícia aqui na tela do SCC Meio-Dia. Quantas horas do teu dia você tem dedicado a esse trabalho? Eu geralmente, Paulo, eu faço aos finais de semana, domingo, né? Porque como eu trabalho durante a semana, eu tenho um trabalho, então final de semana, domingo de manhã, geralmente começa a minha jornada para limpar. Geralmente eu gasto umas 2, 3 horas para fazer isso. Ou seja, você utiliza a sua folga para se dedicar pelo bem público. Sim, isso. Eu utilizo o meu tempo livre para poder dar um a mais pela cidade, que eu sei que a cidade me entrega muito, é uma cidade bonita, é uma cidade aconchegante, acolhedora. Eu sou de Indaial, né? Moro em Blumenau há 10 anos. Mas eu tiro meu tempo livre para poder me dedicar um pouco à minha cidade também. Legal, muito bem. Vamos dar um recado então. O que mais te incomoda são as pichações? Pichações são o que mais me incomoda. É o que tem muito pela cidade, faço outras coisas, mas pichação me incomoda bastante. Tá bom. Vamos mandar um recado, papo reto agora para os pichadores então? Exterminador de pichações está aqui. Qual que é o recado para esse pessoal que não cuida do bem público, do patrimônio público, do que é construído com o suor do nosso dinheiro, do dinheiro dos pagadores de impostos, né? Suado o dinheiro do trabalhador?
De fato, o meu problema nunca vai ser com a arte, com o pessoal que faz grafite, que é algo cultural muito relevante no Brasil e é importante para a nossa cultura. Mas, cara, deteriorar patrimônio público ou privado com pichação, com o que não é autorizado pelas pessoas, não é legal, cara. Porque isso invade a competência do poder público, do setor privado, de deixar a cidade feia e não tendo autorização. Então, cara, todo tipo de pichação que tiver em Blumenau, que não foi autorizada, que deixa a cidade mais feia, eu vou limpar, eu vou pintar, cara. Legal. Vamos fazer uma limpeza aqui ao vivo. A gente conseguiu encontrar aqui um muro pichado. Estamos num abrigo de ônibus aqui da rua João Pessoa. Tudo bem, abençoado? Vou arregaçar as mangas também. O SCC Meio-Dia, o SCC, embarca nessa também. Vamos pedir licença ao pessoal, Zanotto. Eu tenho muito trabalho pela frente, Zanotto. É com você aí. Enquanto isso, o SCC abraça essa ideia em defesa de uma cidade mais limpa, bem cuidada, com espírito público. A gente que faz uma cidade melhor, Zanotto. Vamos trabalhar. Muito bem, deixa a imagem ao vivo então com o nosso Paulo César e com o Pedro. Que iniciativa, né, gente? O PC também ali colaborando. Isso nós estamos vendo em Blumenau, mas pode ser praticado em qualquer cidade. Eu estou pensando o seguinte, meu caro irmão Bans, convidar aí a nossa Maria Esther, o nosso Cleiton Ramos, nosso Thiago, a nossa turma aqui, para a gente encontrar algum local aqui na capital que a gente possa fazer algo semelhante também. Assim como você na sua região, na sua cidade. Conhece alguém ou você mesmo faz um serviço como esse, algo que envolve uma lição de cidadania e um pouquinho de esforço também de estar ali esfregando, né, levando o próprio material, porque tem que levar o detergente, o sabão, a esponja, mas dá uma diferença, né? É algo que a gente tem que compartilhar, essas iniciativas que o nosso PC entrou no clima para valer junto com o Pedro, né? Claro que me propõe, vamos marcar uma? Vamos marcar, vamos convidar a turma aqui. Vamos convidar a turma, deixa a Maria voltar das férias. O Cleito está voltando hoje, né? O Cleito está voltando hoje também ao nosso Tá Na Hora. Vamos ver com o Tiaguinho, com a turma, quem topa. A gente sai aqui nas ruas da capital para encontrar também essas pichações que o Pedro falou muito, né? Sobre a questão envolvendo o que é a arte, que é o trabalho feito pelos grafiteiros, e o que é essa pichação. Então a gente vai encontrar aqui em Floripa e fica esperando outras cidades do estado também. O Mutirão SCC Cidade Bonita. Está aí, a nossa campanha lançada agora. Mutirão SCC, a Cidade Bonita. O que nós vimos também, vale lembrar aqui, estou lembrando, o meu caro irmão Bus, do Luciano Hang, com a prefeita Juliana Pavan lá em Balneário também, né? Que foi uma iniciativa tomada que vai nessa linha aqui também. E você vai ver em breve, aqui em Florianópolis, outras cidades, vamos também junto nessa pegada. Muito bem, enquanto o Luiz Felipe está lá se divertindo na Fena Chopp, o Paulo César está ali no seu... Ah, mas ele é esperto, não ficou agachado o tempo todo, botou o joelhinho no chão, estão vendo? Ó? É uma boa dica, ó. Quer dizer, baixar, senão tu fica o tempo todo agachado, depois as costas, como é que ficam? Então, bota um joelhinho no chão, como fez o PC. Tu és esperto, né, jogador caro? Esse aí tem as manhas, entendeu? Conhece muito. Paulo César, valeu com o Pedro limpando o muro lá em Blumenau. Vamos com mais informações, gente. Chegaram denúncias, a Vigilância Sanitária lá em Itajaí agora está com uma ação para coibir práticas ilegais. A Cris Pinheiro está acompanhando esse trabalho de fiscalização e traz mais detalhes para a gente do que já foi encontrado até o momento. Cris Pinheiro, uma ótima sexta-feira. Deixa eu ver essa menina entrando aqui no nosso telão do SCC Meio-Dia para chegar com as informações do quê? Gaiola, passarinho apreendido também, acho que não tinha anilha, né? Será que era isso? Cris, uma ótima sexta-feira. Informação ao vivo no SCC Meio-Dia. Sabe com quem é? É contigo, Cris. Bom dia, Zanotto. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Chovendo aqui em Itajaí, viu, Zanotto? A marejada hoje vai ser com chuva. Zanotto, então, essa fiscalização foi realizada ontem à tarde pela Vigilância Sanitária, Polícia Militar e a Guarda Municipal, por conta de denúncias, né, que chegaram até essas equipes que davam conta de que uma pessoa havia aberto um pequeno estabelecimento comercial bem na entrada do bairro Nossa Senhora das Graças, que fica bem aqui pertinho do centro, que é o local onde acontece aquela operação Recomeço aqui em Itajaí, né, que as forças de segurança sempre ficam por ali. Então, as denúncias davam conta que esse comércio estava aí recebendo produtos como cobre e alumínio, que a gente sabe que são bastante furtados, não só aqui em Itajaí, mas em várias cidades de Santa Catarina. E que em torno desse estabelecimento ficavam constantemente pessoas dependentes químicas. Inclusive, ontem, quando as equipes chegaram,
flagraram 2 homens que, segundo o diretor da Vigilância Sanitária, seriam dependentes químicos vendendo latinhas para esse comerciante. Durante a fiscalização, as equipes encontraram bastante material, sem aí a procedência, né, comprovada, e encontraram também, como você falou, bastante material odontológico que deveria ser descartado de forma correta e não podem, claro, ser revendidos. Inclusive seringas usadas durante os procedimentos odontológicos. O diretor da Vigilância Sanitária é quem vai nos passar mais informações. Vamos acompanhar. Notificamos o proprietário, lacramos o comércio, ele tem 15 dias para apresentar a documentação, tá? Se vai ficar como comércio ou não, mas ele vai ter que apresentar a documentação dos produtos que estavam lá e mais os pets e os pássaros que foram presos. Foi encontrado também pelos meus fiscais alguns produtos odontológicos, né? Material que é usado para colocação de aparelho odôntico, e a gente apreendeu esse produto e vai descartar no aterro sanitário. Só lembrando que as denúncias podem ser feitas pela ouvidoria do município ou pelo site Fala BR, que está dentro do site GovBR. Zanotto, como o diretor falou, o INES, que é o Instituto Itajaí Sustentável, resgatou aí 5 gaiolas com pássaros silvestres e também autuou esse comerciante porque estavam no local alguns cães em um local aí muito pequeno. O proprietário do estabelecimento, como o diretor falou, tem uns dias, 15 dias, para se adequar ao local. Se não for, ele vai ser fechado e denúncias devem continuar sendo feitas pela ouvidoria do município por meio do site da prefeitura, que é o itajaí.sc.gov.br, ou pelo site Fala BR. Volto com você. Muito bem, obrigado, Cris, pelas suas informações. Agora, só a prestação de serviço para você que está aqui na capital. Informação importante chega do Pista Limpa, o sargento Jorge Pastrana. Nesse momento, nós estamos com óleo na pista na Avenida Mauro Ramos, que corta a região central aqui de Florianópolis. O ponto de referência, bem próximo ao Shopping Beira-Mar, já houve a queda de um motociclista. Então, você, condutor, condutora, que for passar pela Mauro Ramos próximo ao shopping, fique atento à condição de óleo na pista. E agora a gente fala da Força Tarefa Imóvel Seguro, que foi reativada aqui na capital. E a tentativa, gente, é encontrar, identificar e resolver os problemas que são causados por esses imóveis que ficam abandonados. E a Prefeitura, então, com essa Força Tarefa, envolve também o Ministério Público, deve agir agora, já nesse mês de outubro, para trazer uma solução a esse problema. Olha, o Tiago Pires, por coincidência, não sabia que você estaria justamente nesse ponto, é que eu falava aqui da questão do óleo na pista, e é bem próximo aonde você está, que vem informação agora do Pista Limpa, que teve até um motociclista que caiu e a gente deu esse alerta e você vai trazer informações da Mauro Ramos, porque além desse imóvel que eu estou vendo aí atrás de ti, Tiago, é uma coleção, né, de imóveis tanto de governo, federal, estadual e particulares abandonados nessa área tão valorizada da capital do estado, Tiago. Pois é, Zanotto. Agora, em relação à questão da moto, eu acredito que quando nós chegamos aqui, ela já tinha sido retirada. Eu vou pedir para o Oliveira dar uma olhada aqui. É claro que a movimentação da Mauro Ramos ela é intensa durante todo o tempo, mas eu acredito que já tenha sido levado, enfim, já tenha sido encaminhado, se for necessário, com o SAMU, mas nesse momento tudo tranquilo em relação a essa questão aqui nesse trecho, tá? Eu estou bem próximo aqui ao Shopping Beira-Mar e a gente não está vendo nenhum tipo de ocorrência desse sentido aqui. Mas vamos falar aqui sobre essa questão, Zanotto, que você levantou. A gente escolheu esse ponto aqui, que é um apenas dos imóveis que estão abandonados, né? Eu acredito que quem está nos assistindo agora em casa mora perto de alguma casa abandonada, algum prédio comercial, ou já passou ou passa o tempo inteiro, porque são muitos. E essa Força Tarefa Imóvel Seguro, ela foi reativada pelo Ministério Público com esse objetivo, tá? Para enfrentar esses problemas causados. Porque esses imóveis não é porque só fica feio, isso é o de menos. O problema é que geram riscos à saúde, à segurança e também à ordem pública. Por isso essa iniciativa reuniu prefeituras, as forças de segurança, os órgãos de fiscalização e entidades da sociedade civil. E olha só, Zanotto, o grupo
grupo ele tem prazo inicial de 60 dias para identificar e propor soluções, não é só identificar, propor soluções para esses locais, muitos deles usados de forma irregular, inclusive com moradores em situação de rua já se valendo da situação e tomando conta destes ambientes. Agora uma novidade, viu? A criação de um aplicativo onde qualquer cidadão vai poder registrar denúncias desses imóveis abandonados, enviando as fotos e vídeos para ajudar esse grupo em toda essa análise. Então, essa mobilização, ela já está acontecendo e claro que, como envolve as forças públicas, nós questionamos a Prefeitura por nota. A Prefeitura disse o seguinte, por meio da Secretaria de Infraestrutura, que informou que ainda está analisando o perfil dos imóveis abandonados da cidade. E a maior parte dessas propriedades é privada e, portanto, a revitalização por parte do município não está sendo considerada no momento. Em nota também, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública também se manifestou que participa da reativação da Força-Tarefa, a iniciativa aí que visa identificar e solucionar os problemas. A Secretaria atua na fiscalização, aplicação de medidas administrativas, quando necessário, na demolição de edificações. Então, diante do exposto, Zanotto, o que se pede, o que se quer, o que se pretende, não interessa o dono, o proprietário, mas que imóveis abandonados seja visto pela Prefeitura, se tem dono, que vá atrás do dono e cobre solução, e se não tem dono, que seja revitalizado, que se torne um lugar agradável e sem insegurança para a sociedade, para a comunidade. É isso que se pretende com essa força-tarefa e claro que a gente vai seguir acompanhando porque inicialmente tem 60 dias para esse grupo já se manifestar e propor soluções para esses espaços. Zanotto. Pires com a informação ao vivo do centro da capital, esses imóveis abandonados que nós estamos vendo, mas são vários que existem nesta avenida, né? Na própria Avenida Mauro Ramos tem outros órgãos também públicos que estão assim, nessa situação de total abandono. Vamos agora com as informações da previsão do tempo. E a tarde e noite dessa sexta-feira não deve mudar muito, que nós já vimos nessa manhã, né? Um tempo instável, com chuva moderada em todo o estado de Santa Catarina. Em alguns momentos, especialmente para quem está no Planalto ao litoral, tem até o risco de chuva mais intensa, com a possibilidade, então, de volumes mais significativos, principalmente nessas áreas aqui mais próximas também do Rio Grande do Sul, porque lá a intensidade da chuva está maior do que aqui no nosso estado. A temperatura fica assim, né? Nesse clima um pouco abafadinho ali, de 20, 21 graus, mas não muda muito o quadro para essa sexta-feira. Já no sábado, aí nós deveremos ter um dia de transição, com a chuva dando espaço ao tempo seco e aquela sensação, sabe, de ar abafado, aquele calor, é o que deve predominar ao longo do sábado aqui com essa instabilidade. Um dia mais nebuloso, mais fechado no amanhecer e depois vai mudando um pouco o tempo já para esse sábado e aí no domingo sim, né? No domingo que a temperatura deve subir, diferente do que nós estamos vendo aqui no quadro de sábado. Vamos trazer as informações então para você que está acompanhando aqui o nosso SCC. Vejam só aqui as regiões de Santa Catarina, como fica o tempo para você que está acompanhando a nossa programação. Sábado, 30 graus. Então, quando o sol aparece, quando as nuvens abrem espaço, a temperatura sobe ainda mais. Aberturas de sol já na tarde de sábado e depois aí há uma possibilidade de chuva retornando no fim da tarde. Justamente por isso, né? Como começa a aquecer, vem aquelas pancadas com risco de temporais isolados em Santa Catarina. E temperaturas em elevação, subindo dos 20, 24 até 30 graus. E o domingo é o dia, gente. Aí pode comemorar, você que estava com saudade daquele tempo firme e com calor. O sol predomina em todas as regiões do estado, com temperaturas chegando na casa dos 30 até acima disso. Vamos abrir aqui as regiões, por exemplo, Florianópolis. Essa mudança deve ser mais para a região do interior aqui da ilha, né? Com 22 a 19. Blumenau, região do Vale, vejam só, chegando aos 29, mas pode até ultrapassar os 30 graus. Joinville, região norte do estado, também mínima 17, máxima 28. E agora, sul do estado, Criciúma, 32 graus, a previsão para esse domingo, com mínima na casa dos 18. Região serrana, Lages, a máxima deve ficar na casa dos 25 graus, 13 a mínima. E em Chapecó, no Grande Oeste, temperatura chegando até os 31 graus, mínima de 16. Itapiranga, que é uma das cidades que registra uma das maiores temperaturas do estado, deve ultrapassar também tranquilamente os 30 graus. E já colocando um pezinho um pouco à frente, lembrando que na segunda-feira o tempo já muda novamente.
seguinte, deve chegar uma frente fria trazendo chuva e vento sul já por volta do meio-dia, que a gente vai acompanhar na segunda-feira. A gente vai trazer agora, já na sequência, como foi a questão, né, para quem está aí nesse momento de fazer a autoescola, com esse debate, se vai continuar essa obrigatoriedade, porque agora tem uma proposta, né, do governo federal, é uma possibilidade de acabar com a obrigatoriedade da autoescola. Vai precisar fazer o teste ainda para tirar a habilitação, mas não precisaria mais fazer aquelas horas-aulas. E aqui nós estamos vendo, por exemplo, o que acontece hoje, o que eu acho um verdadeiro absurdo, mas é a legislação brasileira. Porque você, quando tira a sua carteira de habilitação, categoria A, por exemplo, a motocicleta, todas as aulas são feitas em um pátio. Em nenhum momento o aluno pega uma via urbana, uma rua ou uma rodovia. E ele faz a aula com uma motocicleta de 100, 150 cilindradas. E esse mesmo aluno está habilitado a conduzir uma moto de 1.000, 1.200 cilindradas, o que muda totalmente a condução. Então é algo que a gente precisa melhorar ainda nisso, né? A gente vai ao intervalo, na sequência volta com mais informações falando sobre esse debate envolvendo as autoescolas. Estamos de volta aqui no SCC Meio-Dia, Santa Catarina ligada na informação. E a gente vai trazer agora um caso grave. Deixa eu chegar aqui com a Sofia, porque o nosso portal SC10 já está acompanhando isso também, né, Sofia? De uma empresa de intercâmbio de trabalho, levantando agora a suspeita de tráfico humano. Ô, Sofia, boa tarde. Que caso é esse? Denúncia envolvendo influencers também? Pois é, Zanotto, redes sociais, né? Boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Então, esse programa oferece vagas de emprego para mulheres de 18 a 22 anos. E influenciadoras brasileiras publicaram vídeos fazendo propaganda, então, desse trabalho, né? Aqui na reportagem do portal, a gente traz os detalhes de como isso acontecia. Essas mulheres, então, né, era apresentado para elas essa possibilidade de emprego, tinha ali para produção, algumas coisas assim, outras vagas de trabalho, né, alimentação, hospitalidade, logística, nessa área. E jovem, né, Sofia? Exatamente. 22 anos. Sim, exatamente nessa faixa com salários bastante atrativos, viu, Zanotto? Aqui, ó. Então, elas iam até lá, no caso, era na Rússia, só que chegando lá, o que mostram as investigações é que o trabalho seria outro, para construção de drones usados na guerra, Zanotto, e condições bastante precárias aí de trabalho. E tudo isso veio à tona, né, com o vídeo de um influenciador chamado Guga Figueiredo, que fez, então, um vídeo denunciando essas publicidades feitas pelas influenciadoras aqui do Brasil. Elas também se manifestaram, colocaram aqui as notas delas, né, de por que elas fizeram essas publicidades. Então, para quem quiser entender melhor essa história, vale a pena entrar aqui no portal. A gente tem todos os detalhes de como que funcionava esse programa. Muito bem. Ô, Sofia, tem outra informação que você vai trazer na sequência do portal, mas eu queria ouvir de ti primeiro, porque tu esteve ao longo desses últimos dias levantando os dados, trazendo uma reportagem que a gente vai conferir já na sequência, sobre essa discussão envolvendo as autoescolas, né? Exatamente, Zanotto. Hoje a gente ficou em cima disso porque justo hoje começou uma consulta pública do governo federal de um projeto, então, de tirar a obrigatoriedade de aulas práticas das autoescolas. A gente foi entender um pouco quais seriam as propostas, ouvir os dois lados aí para que as pessoas de casa possam também participar dessa consulta, já que todo mundo pode opinar. Vamos à reportagem da Sofia. Na sequência, a gente mostra, então, como participar dessa pesquisa, né, feita pelo governo federal. Vejam só. As autoescolas foram incorporadas ao Código de Trânsito Brasileiro em 1998 e, desde então, além da parte teórica, o candidato deve cumprir ao menos 20 horas de aulas práticas registradas para poder fazer o exame. Hoje, apenas em Santa Catarina, são mais de 630 centros de formação de condutores. Uma proposta do governo federal pretende flexibilizar o processo de obtenção da CNH. Entre as principais mudanças previstas estão a eliminação da carga horária obrigatória mínima, flexibilização para a preparação teórica, que poderia ser feita presencialmente, à distância ou digital, possibilidade de aprender com instrutores autônomos e decidir quantas aulas são necessárias antes da prova. Para as autoescolas, a medida representa uma possibilidade de precarização do trabalho de instrutores.
Nós estamos aqui, a estrutura da autoescola com pista, com moto, são 2 carros, 2 motos, pelo menos, um diretor-geral, um diretor de ensino, além de toda a estrutura tecnológica que os Detrans exigem, e isso impacta no custo final. Então, é necessário rediscutir o processo de formação de condutores, mas de forma que, inclusive, o CFC possa agregar outros serviços. Outra preocupação é em relação à preparação dos futuros motoristas e a segurança no trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro ele é da década de 90 e, desde então, existe uma exigência para que a educação para o trânsito seja implantada nas escolas desde o ensino fundamental. E a gente não vê isso acontecendo em nosso país. Se isso tivesse sendo cumprido na risca, ao pé da letra, muito provavelmente nós não teríamos um custo tão alto nem para ser habilitado, nem para fazer a primeira habilitação e nem com as tragédias de trânsito que a gente vê todos os dias. Segundo o governo federal, atualmente o custo para tirar a CNH pode ultrapassar os R$3.000. E a estimativa é que, sem a obrigatoriedade de aulas presenciais em autoescolas, o valor das categorias A e B de motocicletas e carros possa ficar 80% mais barato. Ainda de acordo com o governo, pelo menos 20 milhões de brasileiros dirigem sem carteira por não poder pagar esse valor. Mas o setor não vê a possibilidade de tanta redução com a medida. Não tem como você reduzir o custo em até 80%, como ele diz. Primeiro, porque nós temos estados, Sergipe, por exemplo, a taxa do Detran custa R$ 1.700 e é reajustada mensalmente. Aqui nós temos uma taxa de aproximadamente R$ 530 e, comparado com os valores, nunca vai chegar a essa redução de 80%. Para o Detran, falta diálogo entre os setores envolvidos em busca de uma melhor solução de redução de custos. O modelo atual que nós temos de formação de condutores não é um modelo ideal, obviamente, no sentido que nós vemos as mortes no trânsito, nós temos um número de uma violência viária bastante grande. Mas também entendemos que o modelo proposto atualmente pelo governo federal não é o melhor modelo, porque o que está se buscando nesse momento é apenas baixar os custos e não está se pensando na segurança viária. Até o dia 2 de novembro deste ano, uma consulta pública está aberta na plataforma Participa Mais Brasil. Qualquer cidadão pode enviar sugestões e contribuições. Após esse período, a minuta seguirá para análise do Conselho Nacional de Trânsito. Sugestões e também a opinião da população é que o governo federal está pedindo, né? Exatamente. Nos próximos 30 dias, então, dá para opinar aí. E aqui na matéria do portal a gente tem todos os detalhes para quem quiser acompanhar, visualizar bem. E também tem o link oficial aqui da plataforma, tá aqui, ó. Aí onde dá para ler a minuta completa também, tá toda disponível aqui nesse link. E deixar ali seu comentário, sua opinião, enfim. Que daí vai para a página do gov.br, onde está a pesquisa, e lá você pode também participar. Certo, Sofia? Certo. Bom fim de semana para ti, querida. Bom fim de semana. Até mais, obrigado. Seguimos agora com o nosso SCC Meio-Dia, com um caso revoltante que aconteceu na paróquia Sagrado Coração de Jesus, que fica no bairro de Barreiros, em São José, aqui na Grande Florianópolis. A paróquia foi invadida por criminosos que vandalizaram o local e nessa sexta-feira, quando o pessoal chegou lá, encontrou, né? Esse espaço aqui, esse templo, gente, está em reforma. Ainda não havia sido concluído esse serviço quando agora foram vítimas desse ataque. A informação que nossa equipe obteve com a Polícia Militar, que a guarnição esteve no local para fazer o registro, né, da ocorrência. A suspeita em situações como essa é o crime chamado de intolerância religiosa. E a nossa equipe conversou com o padre Cedemir, que é o responsável pela paróquia lá em Barreiros, e ele traz mais informações sobre esse episódio lamentável aqui em São José. Vamos ver? Então, logo cedo, sexta-feira, tem um grupo de pessoas que fazem oração na Igreja Matriz logo às 6 horas da manhã. Então, essas pessoas chegaram às 6 horas e elas sempre abrem a porta, entram para fazer oração. Quando abriram, logo na entrada já viram, né, as imagens dos padroeiros no chão, o vidro quebrado e o lugar que é o lugar do sacrário arrombado, assim, né? Tentaram forçar. Aí se assustaram, ficaram com medo, não conseguiram entrar na igreja. Já voltaram e chamaram a minha casa, a casa do padre, aqui do ladinho da igreja. Aí me chamaram às 6 horas e daí eu corri lá para ver o que tinha acontecido. A gente viu que daí o vidro lateral, a nossa igreja matriz não tem paredes, as paredes são de vidro, arrebentaram o vidro lateral com uma madeira
e entraram, né? Nós não temos um sistema de alarme, só as câmeras, e aí entrou pelo que nós percebemos, né, a intenção era de profanar o sacrário, que é o lugar onde, para nós, os cristãos católicos, fica guardada a Eucaristia, Jesus Eucarístico, a hóstia consagrada. Tentaram arrombar, como é uma peça de metal que está fundida, ela é numa pedra, eles não conseguiram abrir. E aí eu acho que saíram quebrando tudo, jogando as imagens no chão, quebrando os vasos de decoração, mas não roubaram nada, só destruíram tudo. Ou seja, somente uma baderna, uma bagunça. Nós estamos vendo essas imagens, mas a paróquia também já entregou à polícia as imagens do sistema interno de segurança, que a PM já está analisando, além de algumas imagens externas do Sistema de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, para não deixar esse crime assim, impune. Os responsáveis por esse ato de vandalismo com certeza serão identificados e penalizados conforme a legislação atual aqui do nosso país. Vamos agora trocar de assunto, que na próxima semana vai acontecer em Criciúma o Criciúma Talks, em celebração ao centenário da cidade, com a presença do ex-ministro Paulo Guedes e cases de empresários de sucesso. A Emanuela Justino volta agora ao vivo com a informação para a gente e traz mais detalhes também dessa programação. Emanuela, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, boa tarde mais uma vez. Exatamente, né? Esse evento vai acontecer na próxima terça-feira em comemoração aos 100 anos de Criciúma, com cases de sucesso daqui. E, claro, o destaque vai ser a palestra do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Nós estamos aqui na frente do AM Master Hall, que é onde vai acontecer essa palestra. Na verdade, vai ser uma tarde de palestra, de cases. Estou aqui com o Fernando, que é da 912, que está organizando todo esse evento. Fernando, então, para o pessoal saber o que vai ter nesse evento, né? A gente já falou que vai ter essa palestra, mas o que mais de especial que vai ter aqui na próxima terça-feira? Bom, boa tarde a todos. Já contou um pouco do propósito do evento, né? É um evento criado para comemorar os 100 anos de Criciúma também, nessa agenda aí da cidade. E nós resolvemos fazer um evento com o nome da cidade, que foi um palco do Empreende SC e que vai trazer cases da região que são referência no Brasil e no mundo. Você já citou que o Paulo Guedes estará com a gente como convidado especial do evento. Além dele, que foi o ex-ministro da Economia aqui do Brasil, teremos o Ricardo Faria, que também é uma referência hoje no Brasil e no mundo, na parte de ovos, né? Hoje a empresa produz em torno de 16 milhões de ovos por dia. Ele tem a maior granja do Brasil, né? Uma das maiores da América Latina e uma das maiores do mundo. Além dele, teremos o case também do Douglas Valtric, da NextFit, que é uma empresa de Criciúma, que é o maior app de software para academias hoje do país. São mais de 15 mil clientes. E a Grazi Moreto, da UFOA, que é uma empresa também que é referência de gestão de pessoas do Brasil. Então, os cases são ou de Criciúma ou a pessoa que está à frente dessa empresa é criciumense. Além desse case, nós teremos também o prefeito de Criciúma, o Vaguinho, que vai estar compartilhando também um pouco sobre os projetos aí do futuro para Criciúma, né, contando um pouco sobre o futuro do Brasil. A ideia do evento é discutir o futuro do Brasil e nada melhor do que ter Paulo Guedes, uma referência mundial em economia, para falar sobre isso e falar para os empresários aqui da região. E, Fernando, como é que o pessoal faz, então, para participar, para adquirir o ingresso? Para participar é bem simples, é só acessar o site 912.com.br e adquirir o ingresso. Os setores estão esgotando, nós temos 4 setores ali, né, o executivo, o ouro e o prata. Esses já esgotaram, mas tem o setor bronze disponível ainda. O ingresso pode ser parcelado em 10 vezes. É só acessar 912.com.br e não perder a oportunidade de estar nesse evento que vai fazer história aqui em Criciúma. Tá certo, muito obrigada, Fernando. Boa sorte aí no evento, né? Nós estaremos aqui acompanhando também. Fica aí a dica, o pessoal também pode entrar nas redes sociais da 912 para ver toda a programação e participar, então, na próxima terça-feira do Criciúma Talks aqui no AM Master Hall. Volto contigo aí no estúdio. Combinado. Obrigado, Manuela Justino. Um ótimo fim de semana para ti, querida. Olha, só corrigindo uma informação, na reportagem que a gente apresentou essa semana da Operação Saragasso, vocês lembram, que envolveu IBAMA, Polícia Federal e Marinha do Brasil, nós informamos que as 60 toneladas de pescado apreendidas tinham sido doadas ao projeto Mesa Brasil do SESC. Na verdade, de acordo com a informação agora corrigida pela delegada Nelise Queires, que é chefe na Delegacia Ambiental da Polícia Federal aqui em Santa Catarina, esse pescado apreendido ficou sob responsabilidade dos armadores das embarcações. Então, pedimos desculpa pelo equívoco dessa informação.
informação devidamente agora corrigida. Estão faltando 2 minutinhos para 1h05, mas estão faltando 5 dias para um dos maiores eventos da tradição alemã, é o maior evento da América Latina. Estou falando da 40ª edição da Oktoberfest. Já marque na sua agenda. Começa no dia 8 de outubro. E como está a expectativa dos foliões que já estão se programando com algumas empresas de transporte justamente para fazer aquela viagem segura e aproveitar o melhor da festa sem ter a responsabilidade de dirigir um veículo. Vejam só. Outubro chegou e a contagem regressiva para o Oktoberfest já começou. A maior festa alemã das Américas desse ano promete. E tem quem não perca uma edição. A minha família é uma família muito grande, então a gente vai marcando o grupo, vão primos, vão tios, vão os pais. É alegria mesmo, é diferenciado, né? Quando tu chega lá, tipo, desde o netinho até o avô, tá todo mundo festando, o desfile muito bonito. Tu entra num universo diferente mesmo, com, né, a música típica, a comida típica, tu vira um alemão lá dentro da Oktober mesmo. A Cristiane participa da festa há mais de 12 anos e garante que o melhor jeito é se programar para ir em excursão. A primeira vez que a gente foi de carro. E aí foi muito problemático essa questão de estacionamento, de ter alguém que não pode beber, tem que ficar mais tranquilo. Então, dali para frente, a gente começou a se organizar. Normalmente, quando eu vou sempre em grupo. Pela comodidade mesmo, por a gente já se organizar financeiramente, a gente já entra em contato muito antecipadamente, já para deixar tudo certinho. A gente sabe que tem um horário, a gente volta descansando, porque, né, na hora da festa está todo mundo a milhão, mas depois a gente volta todo mundo cansado, enfim. Então, para a gente é uma opção muito válida e melhorou bastante a experiência. Enquanto Blumenau se prepara para receber milhares de visitantes, aqui em Florianópolis os ônibus já estão quase lotados e os foliões cheios de expectativa. Mas se você ainda não garantiu a sua vaga, é melhor correr. Em agosto já estava tendo reserva para a festa. A gente deixa alguns ônibus ali reservados por dia, né? É o nosso projeto inicial, que já lotaram tudo, então a gente está aumentando os ônibus, principalmente para o sábado, é o principal dia. Então, assim, desde que reservem com uma semana ali de antecedência ao dia da festa, a gente dá um jeito, ainda tem vaga. Mas não deixa para a última hora, né? Porque vai lotar. Além da comodidade, as viagens em grupo também trazem mais segurança para quem quer curtir o evento. É a facilidade de saber o preço que vai pagar e saber o horário que vai sair e que vai voltar, sem ter a dificuldade de ficar chamando o carro e tal, né? E claro que dirigindo para essa festa quase ninguém vai, né? Porque a galera vai para beber, então a opção é um transporte alternativo. Então são algumas vantagens, assim, eu diria conforto, preço e segurança. Para quem ainda não conhece a festa, a veterana deixa o recado. Pelo menos uma vez na vida vale viver essa experiência, vale entrar nesse mundo, nessa alegria, nessa festa, conhecer realmente todo esse universo diferente lá de Blumenau. É uma cidade que é muito acolhedora, a festa é muito bonita. É incrível mesmo, assim, o universo ele é diferente ali quando tu entra dentro daqueles pavilhões, a dança. E talvez o Santo Antônio Germânico resolva até dar uma forcinha. Há 1 a 2 anos foi uma menina com a gente na excursão e ela bem séria assim e tal, né? Que nem todo mundo vai bem sério. E no final da excursão ela mandou uma mensagem no grupo da excursão falando: pessoal, eu não volto com a excursão porque eu arrumei um marido, tá? Eu vou ficar. Valeu, Blumenau, valeu pela sua audiência. Na sequência, a tarde é nossa. Um ótimo fim de semana a todos.